Ed, ficou muito claro hoje que ele não me dá valor. O que aconteceu? A mesma droga de sempre. Eu pedi pra ele fazer uma coisa e ele não fez. Depois ele reclamou de ter que fazer alguma coisa. E aí eu acabei perdendo completamente a paciência. Não, querida, você não perdeu nada, tá? Eu acho que tomou a decisão certa. Você se respeitou. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero me separar dele. Eu não quero. Eu só quero que ele diga obrigado. Eu quero que ele queira lavar os pratos. Eu quero que ele queira me levar ao balé. Eu quero que quando eu peça, ele me traga 12 limões. Eu quero que ele se importe com a nossa relação para preservá-la. Olha só, eu vou calçar os sapatos e chego aí em 15 minutos. Não, Ed, não. Por favor, eu não tô querendo ver ninguém, não mesmo. Mas é que eu tô preocupada com você, tá? Eu tô ouvindo você aí revirando a louça e eu não quero que você pegue as luvas e o detergente e desconte tudo nessa sua cozinha. Peraí. Tá bom. É que hoje a coisa fugiu do controle. E com sorte, acho que ele vai se tocar. Que precisa fazer algumas mudanças. E ele vai voltar pra casa e se desculpar. Tá legal? É o que vai acontecer. É estranho, ela falou assim, você se veste como bem entender, você faz o que bem entender, eu já me enchi dessa relação. Aí eu fiquei naquela, como você se encheu dessa relação? Meu camarada, você ficou magoado com isso, ela mexeu com você. Não tô. Não precisa fingir, Dá pra olhar eu te pra mim, eu não tô conheço. triste, eu tô só um pouco chocado, eu tô um pouco surpreso. Gary, você tá arrasado. Fala logo o nome do cara. Eu vou resolver o seu problema. Qual é o nome Peraí, dele? do que você tá falando? Olhou os e-mails dela? Eu não olho e-mails, eu não vou olhar um... Pode comprar um programa que grava tudo. 25 pratas, é bem fácil de usar, hein? Você consegue a senha e vê os e-mails dela. E aí descobre tudo sobre ela. Foi assim que eu descobri o porto-riquenho com quem a Stacy estava saindo. Um momentinho só, você tá complicando muito a situação. Ela não tá saindo Sei. com ninguém, tá entendendo? Tá legal. Nós discutimos Você por deve causa estar das compras certo. que eu Ela não fiz. está dormindo com ninguém. Não, o problema não é esse. Talvez ela tenha outro cara, talvez não. Não Eu não tem. sei. Eu não sou detetive. Tá legal. Mas o que a gente sabe é que ela não quer mais ficar com você. Quer dizer, eu também não quero ser chato, parecer insensível, entende? Ela disse que não quer ficar com você, eu acredito nela. Sabe, tem horas que a gente precisa se ligar, meu irmão. Você tem que pôr a cabeça no lugar. Eu não Fica por preciso de um aqui, lugar pra cai me por ver, aqui, queridos, porque eu tenho entendeu? É a minha melhor casa. coisa que faz. Não, eu paguei por aquela casa. Ah, não vai sair Eu de paguei casa. por metade daquela casa. A casa é minha também, Mas tá cara. na cara que não é você que dá as ordens lá. Tá, mas o apartamento é meu, né? E dela. Sim, mas não é ela quem vai decidir quem vai ficar com o Se apartamento. descobrir com quem ela tá transando, usa isso. Eu quero que me ouça. Escuta você, eu vou te dar uma chave. Eu não preciso da sua Por quê? chave. Porque ela não vai. Ela vai sair do apartamento. E ela disse que ia sair? Ela vai. Ela vai, é claro que ela vai sair. Ele vai ser meu, entendeu? Eu não vou sair do meu apartamento. Eu vou te dar uma chave. Boa tarde, minhas lindas. Como vocês estão? Espero que estejam todas bem, né? Tiveram aí umas férias incríveis, né? Acho que todos nós precisávamos. Esse ano foi um começo muito bom. Espero que tenha sido muito bom para todas vocês, né? E hoje nós estamos de volta depois do nosso período de férias com uma convidada muito especial, né? Que veio trazer uma luz e experiência jurídica para nos ajudar aí, né? Com os processos de separação e divórcio. Né, e ajudar todas vocês aí com essa situação que é muito delicada. Então, hoje eu gostaria de dar as boas-vindas a essa nossa convidada especial de hoje. Eu a já conheço há algum tempo, né? E é um prazer recebê-la hoje aqui no nosso programa e dela ter aceito, né, o nosso convite. Então, muito prazer, Daniela, a doutora Daniela Dutra, de estar aqui conosco hoje. Foi, assim, um prazer enorme. Você é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Você é uma excelente, né, profissional. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nossa, eu tenho que agradecer o convite, né? De poder ajudar, estar aqui, poder ajudar outras pessoas, contribuir um pouquinho, né? Aí tirar um pouquinho das dúvidas de outras mulheres. E tenho certeza que o que depender de mim, eu vou fazer o possível para ajudar essas pessoas e para contribuir aí com as tuas seguidoras, com as tuas ouvintes.
né, me qualifico, faço parte delas, então... Muito Sim. obrigado pelo convite. Fiquei realmente muito feliz. Não, eu fico lisonjeada com a sua presença, porque eu já a conheço há muito tempo, né? Eu tive a satisfação de passar por um processo complicadinho e ela ajudou tanto eu quanto a minha mãe. Então eu já conheço o trabalho dela, ela é uma baita profissional, né? E a doutora Daniela, além de uma excelente profissional, pessoal, com 14 anos, né, de carreira, como advogada, ela é também coach de relacionamento e sexualidade, ela é treinadora comportamental, né? E você pode encontrar ela no Instagram, né? Daniela Dutra Oficial, né? Nós vamos deixar todas as informações aí para vocês no final do nosso programa, que você pode encontrar ela, né? Precisar ter acesso a qualquer situação, tanto na advocacia como você faz... Eu faço atendimentos como coach, né? Faço mentorias, né? E daí a parte toda de treinamento comportamental também, treinamento de alto impacto. Então a gente tem ali, eu e meu esposo, nós temos treinamentos de alto impacto. Então nós também trabalhamos além do direito com a parte comportamental. Nossa, e como isso está precisando hoje em dia, demais, né? Meu Deus, demais. Os relacionamentos estão, sim, precisando demais. E relacionamentos de pessoas, não só casais, né? Sim. Relacionamento de pessoas. No âmbito geral, né? E eu gostaria, assim, de enfatizar, meninas, que hoje o nosso programa não é a respeito apenas, né, do divórcio. Nós não estamos enfatizando aqui a ideia de instigar, né, as mulheres a se divorciarem. Não é sobre isso nosso programa. Nosso programa hoje, na verdade, é para ter esse acolhimento, né, trazer informações para que vocês, né, naquele processo que talvez você teve ali, tentou, fez tudo que pôde, porque eu sou a favor do casamento, dos relacionamentos, né, de nós tentarmos, né, até a última instância, mas há casos e há casos, nós sabemos, né, há casos de violência doméstica, há casos, né, que realmente a mulher chegou no fundo do poço, fez as tentativas, né, Dani? Sim. E chegou num ponto que não tem mais, tem que dar um basta mesmo. Então, o nosso programa é sobre isso hoje, trazer informações para vocês, né, e deixar vocês a par, para que vocês não fiquem reféns, talvez, de uma situação, né, que né, não há necessidade, que já acabou, de fato, né? Porque é uma situação complicada, envolve filhos, né? Partilha de bens, a situação também sociocultural, né? Que também às vezes impede as mulheres saírem dessa situação. Então, o nosso programa, pessoal, é sobre isso. Não é sobre você lá não receber o seu bom dia, boa tarde, ou o marido já talvez não faça aquele carinho especial e você, né? Porque hoje em dia os relacionamentos também estão um pouquinho assim, né? Meio descartáveis, né? As pessoas hoje... como trabalho ali também com relacionamento, sim, as pessoas hoje entenderam, principalmente os casais jovens, né? Sim. Entenderam que o relacionamento é descartável. É bem isso. Meu marido não me respondeu no WhatsApp, né? Então não me serve mais. Só que as pessoas não entendem que ali na frente eles não vão encontrar o príncipe encantado ou a princesa maravilhosa. Não, vão encontrar um outro relacionamento que também vai ter defeitos. Vai ter defeitos, né? Então, casamento é trabalho, né? Um esforço diário, e né? tem que ser construído todos os dias. Isso. Né? Então, eu digo assim, eu estou num relacionamento há 29 anos, né? Com o meu primeiro namorado. Nossa, sim. Foi fácil? Nem sempre. Não. É uma construção diária. Hoje, nós nos damos muito bem, nós somos sócios, nós conversamos sobre tudo. Mas nem sempre foi assim. Foi assim. Teve um processo para chegar nesse estágio, né? Muito. Foi um processo muito longo. Sim. Então, assim, mas nós sabíamos o que nós queríamos. Nós queríamos estarmos juntos, né? Então, essa coisa de o divórcio para nós não era uma coisa... Nós não cogitávamos. Sim, a gente geralmente não entra no casamento já pensando em se divorciar, né? Mas isso é uma hoje coisa, muitos né? entram. Muitos entram, é verdade. Por incrível que pareça. É verdade. Muitos entram. E muitos entram num casamento pensando o seguinte, eu vou me divorciar e qual benefício eu vou ter com isso? Também,
né? E devido a isso, eu vejo isso muito lá fora, os homens estão tendo... Os homens, né? Lá é um pouquinho diferente. Mas é só um fato aqui para vocês. Eles já não estão querendo casar, porque é um custo muito alto, Claro. né? As mulheres, às vezes, têm uma situação que elas entram, querem casar por quererem ter filhos, né? Aquela coisa toda. Sim. Mas, como eu falei, há casos e há casos. Claro. Então, como eu disse, o nosso intuito hoje é instruir, né, Dani? Sim. Para que você esteja preparada, porque na hora que você tomar a decisão, puder, né, ter todas as ferramentas, porque às vezes as mulheres, vergonha, né, eu não quero divorciar porque estou com vergonha, porque eu se sente culpa, né, a família é contra, tem todos esses fatores, então, aí você chega lá e não vou fazer, fica naquela situação estagnada, às vezes de violência doméstica, Claro. ou sabe-se lá, né, ou fatores psicológicos. Então, o nosso programa, tá, pessoal, hoje é sobre isso. E espero que, né, nós possamos ajudar vocês. E, de alguma forma, porque, né, às vezes não é fácil, né, estar... Porque muitas vezes, assim, as pessoas, quem tá fora do casamento quer entrar e quem tá dentro quer sair. Né? Não tem isso também, né? Muito, mas assim, eu escuto muito também. Fiquei viúva ou me separei, não caso de novo. Não caso. Escuto muito. Mas assim, casar é maravilhoso, né? Sim, você estar casada é maravilhoso. Quem não quer um amorzinho para chamar de seu? Estar casada é maravilhoso. Mas realmente, existem situações em que o casal tem que estar separado, né? Só que assim, eu sempre deixo muito claro para os meus clientes que eu separo, assim como eu separo muito bem, eu também consigo unir muito bem um casal, né? Uhum. E outra coisa que sempre tem que deixar muito claro, quando um casal se separa, separa-se o casal. Não se separa pai e mãe. Isso. Eles não deixam de ser pai e mãe porque deixaram de ser um casal. Um casal. Né? Exatamente. Então é de extrema importância que esse casal entenda que a partir deste momento os filhos têm prioridade. Uhum. Exatamente. Né? Principalmente se são filhos pequenos. Porque esses filhos vão sofrer muito, já vem sofrendo talvez com brigas, já vem sofrendo, assistindo toda uma situação. Uma dinâmica familiar tóxica e desestruturada, uma família desestruturada, né? Então, é importante que os pais entendam que quando eles resolveram, nós vamos nos divorciar, o casal está se divorciando. Exatamente. Não o pai e a mãe. Exatamente. Eles continuam sendo pai e mãe dessas crianças. Né? E eu sempre falo, assim, e isso é constatado, né? Eu até falei eu trouxe a Conceição aqui, nós conversamos também muito sobre isso, né? E vejo muito isso, que as pessoas replicam que elas, né, os primeiros anos da infância são fundamentais, a criança recebe aquilo como um fator que um relacionamento é assim. Sim. Então, na fase adulta, eles irão replicar, né? Essas situações é uma dinâmica, por isso que muitas mulheres às vezes falam, mulher de malandro, né? Sim. Tem essa expressão, né? Por que ela fica? Por que o cara aceita, né? Porque eles foram acostumados com aquela dinâmica tanto funcional como disfuncional. Claro. E replicam nos seus futuros relacionamentos. Então, gente, por isso que eu sempre falo, Dani, tu me ajuda aqui, né? Procure, tenha paciência de encontrar um parceiro, né, bom, né, tenha esse autoconhecimento, né, de você saber o que você quer e procurar uma pessoa boa para ter uma família. Eu falo sempre isso para os meus meninos, né? Sim. Procure uma menina boa, de uma família, olhe para a família, porque isso vai contar. A estrutura da família conta muito. Conta. Uma família desestruturada vai ter um filho sem estrutura, que vai gerar um relacionamento sem estrutura, e isso é uma corrente, né? E é uma coisa do subconsciente, às vezes tu nem sabe por que, né, também muitas mulheres, por que eu procuro, eu sempre caio nesse cara. Nesse tipo de parceiro. Nesse tipo de padrão, né? E isso é padrão, né? Tu procura esse tipo de padrão, e isso é muito a energia, tu tá nessa energia desse tipo de padrão, então tu precisa entender pra te sair, é possível? Mas tu precisa entender isso, quando tu entende, tu te propõe a sair desse padrão. Mas é difícil, não é fácil. Não é fácil porque também envolve
como eu falei, o sociocultural, né? A cultura nossa, ela não favorece muito, me desculpa dizer, mas a nossa cultura não favorece, está melhorando, né? Eu acho que eu até vi, ontem eu pesquisando, que a lei brasileira, ela é muito favorável às mulheres, mas implementar, como que eu vou dizer assim, os advogados às vezes não procuram o melhor para a mulher, porque tem essa dinâmica, né, do Brasil, que às vezes não favorece a mulher, mas não são todos os casos, né? Na verdade, eu acho que as mulheres acabam muito se colocando nesse lugar, sabe? Porque a gente vem de situações tipo assim, os meus pais, a minha mãe viveu assim. Sim. Minha avó viveu assim. Então eu também tenho que viver nessa situação. Então eu preciso me colocar aqui e muitas não têm o discernimento de que elas podem mais. Sim. E hoje, se tu vem assim de um relacionamento em que tu apanha ou que tu sofre abuso psicológico e tu quer sair desse relacionamento, é muito simples. Sim, como eu disse, as leis estão aí pra, e se você... Pra auxiliar. Hoje, se tu não tem filhos menores, tu consegue fazer um divórcio consensual no tabelionato. Nossa, pois é. Sabe? Então, é muito simples. Precisa de um advogado? Precisa. Mas faz no tabelionato. Sim. Sabe? É muito rápido. Sim, sim. Então é uma coisa assim que tu não... exatamente, você ter esse conhecimento já te ajuda a dar o primeiro passo, porque às vezes você está ali e vai conversar com uma amiga, e eu vejo muito, eu já tive situações que às vezes pensam, ela tem tudo, né, a mulher tem tudo. Olha, gente, isso é muito... as mulheres com uma classe social um pouquinho elevada, né? Ela tem tudo, né? Aí a amiga tem ali, tá num casamento também que não é legal, mas aceita, porque ela tá ali tendo as bolsas caras dela, ela está tendo o carro de luxo, ela tem os filhos nos melhores colégios, né? Mas por dentro ela tá destruída. Então eu vejo muito isso, porque vai pra mãe passou por aquela situação, né? E, como eu falei, replicam, né? Claro. E ela não vai ter o apoio, o acolhimento dessa família, porque ela teve essa situação. Por que separar? Não tá bom assim, tu não vai achar outro igual esse marido. Mas talvez ela tá apanhando em casa. Exatamente. Né? Ou até abuso, como que chama... psicológico, né? Abusos psicológicos tem disso muito, também, né? Tem muito, né? Tu chega... Muito. Eu vejo casos do marido dizer pra mulher o seguinte: quem sustenta a casa sou eu, então quem determina as coisas sou eu. Em que mundo hoje não se vê mais isso, né? Não. Então, até porque uma esposa que fica dentro de casa, ela trabalha tanto quanto uma pessoa que sai. Exatamente. Né? Eu tenho, inclusive, um dado sobre isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Que eu anotei aqui, que eu disse, eu vou passar alguns dados interessantes, que agora estou comendo esse assunto. Onde é que está aqui? Eu disse, eu sou obrigada a passar isso para minhas seguidoras. Ai, gente, meu Deus. Que eles falam sobre... Aqui está. Eu quero que vocês escutem aqui, olha só. Foi uma economista chamada Brena Paulo Magno Fernandes, uma professora da Universidade de Santa Catarina. Ela fez uma estimativa, Dani, de quanto custaria o preço de uma mãe, né? Que foi uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, que a mulher faleceu, a mãe faleceu, e daí foram ver todas as situações em que uma mãe trabalha dentro de uma casa. Ela é a babá, né? Ela é muitas vezes a motorista. Sim. Ela é a doméstica, né? E por aí vai. Então, essa economista, ela fez uma estimativa por baixo, Dani, por baixo. Olha só, que interessante. E ela disse que, por baixo, o salário que uma mãe deveria receber por mês, né? Isso foi um cálculo bem baixo. R$ 7.392.
Tá? Então, assim, ó, tu vê, e eu sei, porque a gente, assim, e a gente não para, né, Dani? A Não. gente vai, é à noite, o filho tá doente, um filho chama lá não sei aonde, o marido filho vai pra uma festa, o filho vai pra é. não sei aonde e a gente Tu não faz. desliga. Não. Então, é um fato bem interessante, tu falou isso, e muitos homens acham que uma mulher, já falei sobre isso, inclusive, dentro de casa, tu não faz nada, né? Não. E também tem a situação, não sei se tu já teve, que as mulheres têm a profissão, batalharam uma vida inteira, né? Às vezes, né, fizeram uma faculdade e tal, casaram, aí tem uma estabilidade tranquila com o marido, fica em casa, né? Cuidar dos muito. filhos. Aí chega lá acho que a faixa etária de divórcios para homens é 40 e... Tem os dados também aqui. 43,6 anos para os homens e as mulheres 40,6. O homem, terminando, tá tudo bem. Ele Mas tem a fisiologicamente, tá bem, pode achar, né, uma pessoa... Mas a mulher não consegue a mulher não se consegue, recolocar. né? Então, tem a situação... E ele... Não, eu adquiri tudo, sai bonito, e a mulher fica com aquele apagão ali no currículo, né? Então, ó, 7.300, vocês valem muito, meninas. Isso, e é muito claro que a gente não, às vezes, muitas vezes, a gente acaba não se valorizando, né? Sim. Enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe mesmo. Sim, sim. Ontem eu conversava com 2 amigas e nós falávamos exatamente isso. O quanto a gente se cobra, porque a gente quer ser a melhor mãe e a gente se chicoteia, né? Sim. Isso é porque eu não sou a melhor mãe, eu não sou a melhor esposa, eu não sou... Então a gente acaba se chicoteando. Exato. E na verdade a gente tem que entender que a gente dá o nosso melhor naquele momento. O que nós recebemos também. E o melhor que a gente que tem a gente pra pode dar pra dar. naquele momento. Sim. Talvez no outro dia a gente vai ter um pouco mais, mas Uhum. naquele momento é o nosso melhor. Então a gente precisa aceitar isso. E se valorizar E por se isso. valorizar muito. Eu falo muito sobre isso. Né? E se valorizar dentro do relacionamento. Exato. Né? E isso foi uma das coisas que fez com que o meu relacionamento durasse mais e chegasse hoje da forma como ele está. Eu cheguei pro meu esposo um dia e disse, olha, eu me valorizo, tu não pensa que eu sou assim a pessoa que vai ouvir o que tu quiser falar. Isso mesmo. Isso. Né? Então, se nós vamos crescer junto, nós vamos fazer as coisas juntos, tu vai ter que me respeitar como a pessoa que eu sou. Uma parceira igual, nós Né? estamos juntos aqui, né? E daí e hoje, quando eu faço os meus cursos, ele sempre dá uma aula, porque ele também, além de advogado, ele também é terapeuta, Sim. então ele sempre dá uma aula. Sim. E ele diz, que legal. eu mudei a minha vida Uhum. por conta da minha esposa. Porque ela mudou e eu precisei mudar Sim. para continuar com ela. Mas aí é que eu sempre me refiro, Dani. A mulher, eu falei isso ainda com as meninas do Acolhe Ela, sabe? Eu disse, a mulher que direciona. Com certeza. O teu posicionamento é o que fez, porque você se deu valor, né? Você sabe do teu valor. E não é aqui a gente se achar, gente, não é isso que a gente tá falando aqui. É uma questão de você saber que você tem o seu valor no relacionamento, né? Você é uma pessoa ali que tá dando, como tu disse, o seu melhor, Sim. né? Então, assim, ó, eu vejo muito isso, as mulheres não entendem esse valor. Não. Então, fica muito difícil às vezes, porque... e também a forma como da escolha do parceiro conta muito, porque você escolhe uma pessoa que às vezes você não é uma pessoa inteira, vamos supor, você acha que você precisa de alguém para agregar a sua vida, né? Você precisa de uma peça, você não se acha inteiro o suficiente, que foi no caso o momento que você chegou. Eu sou uma pessoa completa. Sim. Você quer caminhar comigo? Então vamos juntos, né? Não é esse negócio, ó, você faz o que você quer, eu sou tua empregada, não é por aí. Então você chegou nesse momento, eu acho isso muito lindo, ai que lindo, chego a ficar arrepiada. Eu quero que vocês entendam que vocês são essa pessoa maravilhosa dentro de vocês. Então você, né, se impor e dizer, mesmo dentro de um casamento. Às vezes você fazendo um pequeno ajuste assim, Nossa, e os você homens, pode salvar o seu casamento. porque os homens, eles têm o hábito de que tá tudo bom. Tá, Eles são acomodados. Isso. Então, quando a Isso mulher dá o primeiro passo, eles se obrigam a se movimentar, né? E se não,
já se posiciona ali, né? Senão eles vão. Mas normalmente eles se movimentam. Só que para eles tá tranquilo. Então, quando a gente se movimenta, eles acabam se movimentando. Exatamente. É difícil o relacionamento e que o homem tome esses movimentos. Sim. Né? Sim. Então, quando a mulher toma a frente e faz esses movimentos de melhorar, de fazer com que o relacionamento melhore, com aquecer o relacionamento, né? Para evitar lá, porque repito, todo relacionamento tem problema. Não só relacionamento de casais, relacionamento de pessoas, relacionamento pai-filho, mãe-filho. Sim. Tem problema. Claro. Então a gente precisa ajustar as coisas. E normalmente parte da mulher. Então quando a mulher consegue ali começar a ajustar as coisas, o homem se encaixa. Sim, exatamente. Né? Por isso que eu digo, a mulher direciona. Sim. Né? Por isso que é importante você saber esse momento, né? Porque se você não chega nesse momento, e às vezes, que no caso, né, que leva ao divórcio, que a maioria dos divórcios é iniciado pelas mulheres, né? Sim. Outro dado estatístico, né? Geralmente O são as mulheres... O homem vai deixando, vai deixando, até o dia que a mulher explode. E quando a mulher explode, eu não sei pelas outras, mas eu sou assim, sou uma mulher que tenta, mas quando eu vejo que realmente não tem jeito, eu pulo do barco, né? Mas eu dou o meu melhor, né? Mas enfim, então assim, tem essas situações também. Mas vai também muito da escolha do parceiro já para começar, né? E você, né, ter os mesmos valores ali alinhados ajuda muito para você não ter que ir contra a maré, né? Porque eu acho que isso aí é muito difícil. Às vezes as mulheres naquela ânsia de ter o casamento, eu preciso, ou tá chegando ali o relógio biológico batendo, eu tenho que casar, ter filhos, né? Ou quer ter filhos, né? E às vezes casa com qualquer pessoa, entra ali naquele barco e é furado. Né, Dani? Muito, quantas já... muito. Assim como tem homens nessa situação, exatamente, né? Exatamente. A gente vê muito, Exatamente. Eu vejo muitos homens que dão a vida para se livrar de um problema, e as mulheres são problema. Elas querem causar problema, porque elas não aceitam o fim daquele relacionamento, não aceitam o término daquela relação, e elas causam problema. Aquilo ali, pra mim, né, é falta de amor próprio. Sim, ela exatamente. encerrou, ele tá com outra, ele já tá vivendo outra vida. Exatamente. Ele não deixou de ser pai, ele continua cumprindo todos os deveres dele. Né? Então deixa esse homem em paz, vai viver. Isso mesmo. Então é importante que elas também tenham esse entendimento. Não adianta, não usem os filhos. Não. E isso eu vejo tanto de um lado quanto do outro. Muito, tanto homem quanto mulher. Eu não acho usem isso os horrível. filhos. Isso é uma coisa triste. Pensem sempre no bem maior, que é a felicidade dos filhos. Uma vez que eles estão envolvidos, né, que entrou o filho, também essa outra coisa que eu falo muito, né? Eu esperei 10 anos. Eu fui casada há 20 anos, né? E como eu disse, o meu relacionamento foi maravilhoso, meu único casamento. E assim, somos amigos até hoje. Mas, e assim, eu tive a sorte, né, de ter essa pessoa que foi muito boa. E assim, só que eu sempre falo isso. Esperem um pouco, conheçam, tá? Casaram meio rápido, foi aquela coisa meio rápida ali, tava tudo naquela empolgação, mas espera um pouco, né, para ter os filhos, né, pelo menos nos primeiros 2 anos ali, que passa aquela empolgação, porque a gente nunca sabe, né, como eu falei, não é o intuito você casar pensando que vai sair fora, mas vá que dê um problema, ou haja uma agressão, né, Dani, problemas com a família, que você não vê, porque você só vai conhecer quando faz o divórcio a pessoa, porque às vezes a máscara cai, né? A gente conhece as pessoas quando tem dinheiro envolvido. Aí, ou já a pessoa já tocou o barco com outra, né? Sim, e tanto homem quanto mulher. Conhece as pessoas quando tem dinheiro envolvido. Exatamente. E olha, eu vejo muitos casos em que realmente usam os filhos. É triste, porque as crianças ficam abaladas. As crianças, e usam muito, assim, o psicológico das crianças fica comprometido demais, porque eles já estão numa situação complicadíssima, né, que a criança não quer ver os pais separados. Não. Então... E mesmo que
estiverem devido a uma situação conturbada, que eu acho ainda melhor Sim. do que ficar naquela situação ali que você vai causar ainda mais traumas, né, eventualmente. Mas para criança ainda é difícil. Ainda é difícil, né, ter essa situação. Então tente amenizar, né, possível, né, dar uma amenizada aí. E assim, uma coisa que independente, e uma coisa que a gente sempre procura, eu procuro sempre orientar as minhas clientes, tanto no escritório quanto na parte do coaching, é a comunicação, né, Gi? Nossa. A gente acho que já conversou a respeito. Eu acho isso, olha, fantástico. A forma como tu te comunica. Então, é importante que nunca se tenha discussões na frente dos seus filhos. Sim. Então, na minha casa, meus filhos, se viram eu e meu esposo brigar, olha, não me lembro. Eu também cresci, não vi meus pais. Porque se a gente tem qualquer coisa para resolver, a gente vai resolver num lugar que eles não estejam. Isso é muito importante. Vai resolver lá no quarto, vai resolver ou num momento que eles não estejam em casa. Porque eles não precisam compartilhar desses momentos. Exatamente. Né? Eles não precisam. Não é uma coisa que cabe a eles, eles não vão nos ajudar a resolver os problemas. Eles não têm essa maturidade, né, ainda. E mesmo que tenham, eles não têm que escolher entre pai e mãe. E eles não têm que ajudar a resolver as coisas. Eu sempre falo isso. Eu às vezes vejo, eu até, não sei se foi uma famosa que eu vi, que ela, o meu filho me ajuda, mas ele é uma criança pequena, e eu acho isso muito errado, sabe? Eu não acho isso legal também. Tipo, procurar os filhos, o teu pai fez isso pra mim, teu pai fez aquilo. Isso é uma coisa, assim, bem triste, porque, como eu falei, vai replicar isso, vai ser disfuncional pra ele em relações futuras, né? É, uma pessoa que ela perdeu totalmente os critérios, né? Sim. Quando tu coloca o teu filho contra o pai ou contra a mãe, tu perdeu os teus critérios. Sim, porque daí você está desestruturada e está passando isso pra criança já. Né? Ou pro adolescente. Isso então, é demais, assim. Então, eu volto a repetir. Quando tem o divórcio, é o divórcio do casal. Isso. E não do pai e da mãe. Né? Vamos deixar os filhos de lado. Pai e mãe continuam sendo pai e mãe, né? E a prioridade num divórcio é o bem-estar dos filhos. Exato. Em termos financeiros e emocionais, hein? Sim. Mamães e papais. Porque muitos pais acham que, né, tem as duas situações. Sim. Os pais que talvez até dão ali uma atençãozinha, mas para pagar a pensão de R$300 tá complicado, né? Cada 10 meses. Ou dá só o dinheiro e esquece que o filho existe. E muito. Tu vê muito isso no teu escritório? Tem pai que paga para não ter contato. E ele diz, eu não quero ver. Então, eu fui numa audiência em que triste. A mãe dizia assim, eu não quero que ele durma com o meu filho durante a semana. Daí o promotor disse para ela, eu vejo todos os dias mães implorando para que o pai veja o filho. E eu tô aqui com um pai implorando para ver o filho. Meu Deus. E a senhora tá proibindo ele. Querem castigar, né? Daí ele disse, isso é um castigo. E eles nem eram um casal, eles foram namorados e tiveram um filho. E, enfim, o juiz determinou que o pai durma com o filho durante a semana. Sim, sim. Porque o pai ele quer ter contato com esse filho. Então é saudável pro filho. E é fundamental. Eu sempre falo isso, Dani. Eu disse, eu não tenho essa carência. Eu tive pais, meus pais hoje são separados, mas divorciados, né? Mas eu tive, assim, uma estrutura muito boa dos meus pais, da forma que tudo que eles puderam me dar, que eles poderiam dar como seres humanos, eles me deram. E eu não tenho essa carência de pai e de mãe, sabe? Que todas as pessoas, ou de pai, eu sou mulher, né? De homem. Sim. Eu não tenho. Porque meu pai sentava, ele conversava, ele era militar, né? Então ele conversava. A minha mãe também. Minha mãe, tu conhece a minha mãe. Eu tira fora, minha mãe é um anjo, né? Adoro, mãezinha, te amo. Mas o meu pai também foi um homem especial nessa forma. No começo ele foi mais ausente quando era mais criança, ele trabalhava, aquela coisa toda. Mas quando eu virei adolescente, quando eu me tornei adolescente, ele sempre sentava comigo, conversava. Homem faz isso, homem faz aquilo. E por isso que eu digo, eu acredito que mesmo que se naquela época eles estivessem separados, eu teria esse contato com meu pai. E isso, gente, mulheres não têm
né, preço. Não. Porque eu criei esse laço com meu pai, que agora eu não tenho essa carência na minha vida adulta Não. de ter que ser validada por um homem. Sim. Porque eu não tive esse carinho do meu pai, né? Então, assim, ó, deixem as crianças... Isso não te faz falta. Não me faz. Eu tive esse contato, né, masculino, importantíssimo, porque eu vejo nos Estados Unidos isso muito lá. Sim. As mulheres separam, daí ficam para um lado para o outro, aquela brigaçaiada, né? E as crianças ficam desnorteadas quando adultos, né? Eu vejo Mas muito aqui isso lá. tem muito Problemas aqui. disfuncionais, né? As mulheres correndo atrás daquela loucura. Aí aquela coisa assim, bem disfuncional mesmo em termos de relacionamento com os homens. Uhum. Aí fica tudo desregulado, porque o homem precisa de direcionamento, né, dessa Sim. mulher e não vai ter uma mulher, né, estruturada. Então deixem os pais terem contato, a não ser, né, Dani, que seja uma situação abusiva, né? Quando porque entra... às vezes uma parceira do ex-parceiro há várias, né, eu vejo aí direto, né, na internet as pessoas as madrastas, né, fazendo coisas horríveis, e às vezes o juiz ainda autoriza voltar ali naquele âmbito familiar disfuncional, abusivo, né, até perigoso. Mas que faz mas daí isso? cabe a mãe também a tá de olho, né? Sim. Eu acho que numa situação dessa, a mãe pode procurar aí o conselho tutelar. Aham. Daí ela pode, olha, meu filho tá indo para aquela casa e tá sendo assim, abusado. quais são os passos que você faz? Se você descobrir que há Nesse uma caso, situação... pode procurar o conselho. Primeira coisa, pode ir no conselho tutelar. Tá. O conselho tutelar tá ali para te ajudar, tem menor envolvido, né? Uhum. Daí, ou pode fazer através do próprio processo de divórcio, de guarda, né? Uhum. Só porque daí demora mais, até se ter uma audiência, mas tu pode pedir ali no próprio processo, informar o juiz, olha, tá acontecendo tais fatos, meu filho pode pedir para que o filho passe ali por um psicólogo do próprio foro, né? Tá. Porque daí o psicólogo vai conversar com a criança, vai tentar entender o porquê que talvez essa criança não quer mais ir para casa do pai, Tá. não quer mais ter convívio lá com a Sim. madrasta. Tá. Então, isso tudo pode acontecer, Aham. né? Mas a criança não quer ir, veio lá toda roxa, apanhou da madrasta ou apanhou do padrasto. Isso. Né? Um abuso sexual. alguma coisa. O pai tá percebendo que a criança tá sofrendo abuso sexual. Aham. Conselho tutelar. Tá. O conselho tutelar tá ali para isso, ele tá ali para proteger o menor. E pode né? ser feito vamos supor, uma liminar, alguma coisa que Pode, não... o próprio a prevenção conselho, dele... o próprio conselho pode fazer já ali isso. já pode ser dado ele pode encaminhar Tá. isso, Aham. né? Ou sim, pode entrar dentro do processo e pedir lá de forma liminar. Talvez demore um pouco mais, então através do próprio conselho, né? Do próprio conselho Porque tutelar. no caso sim. ela não poderia, né, no caso, impedir que ele continuasse nesse meio tempo, né, que está correndo esse processo. Não, se ela não Isso é tiver triste, né, nenhuma Dani? autorização, ela até pode, mas o pai pode registrar uma ocorrência, ou a mãe, olha, meu filho, não querem deixar eu pegar meu filho, né? Daí isso pode virar uma briga muito maior. Isso pode até tirar o que é injusto, a guarda da mãe. daí, Alienação parental. fala, né? tem alienação parental, mas ele tem que comprovar. Aham. Daí, né, talvez se a mãe consegue comprovar, olha, eu não deixei porque meu filho, ou o pai, eu fui lá e recolhi minha filha, estava sendo abusada pelo padrasto. Bom, eu tenho aqui ocorrência policial, eu fui no conselho tutelar, eu tenho tudo registrado. Não tem juiz que vai tirar essa criança de um pai, acredito Sim. eu, né? Então, mas é que são situações muito pontuais. Os casos são casos diferentes, né? Cada caso é um caso, Aham. são casos pontuais, são casos que vão passar ali por uma psicóloga do fórum, são casos que vão passar por uma assistente social, Sim. né? Então tem uma junta ali que são pessoas competentes que vão acompanhar essa criança. Entendi. Aham. Né? Essa Tá. criança não vai ficar o Léo, assim, não é um Sim, processo sim. que vai ficar o Léo. Ai, porque eu vejo, assim, vários casos, né? A gente vê os casos famosos aí dessas crianças aí, acho que foi aquele, não sei se ele é vereador e tinha mãe, o menino acabou falecendo. Ai, Mas é não porque eles sei. deixam chegar ao extremo, né? Eles Então- deixaram chegar ali a óbito, É. deixaram chegar ao extremo. Então é complicado. Muito. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa, o que te fez ser advogada? Conta um pouquinho pra nós a tua história aí do começo. Pois então, ir pra essa profissão. eu sempre gostei
gostei muito dessa coisa do direito, assim. Uhum. E eu fazia contabilidade, olha, nada a ver, né? Nada a ver. Fazia contabilidade, daí disse, não é isso que eu quero, Aham. tranquei a faculdade e resolvi fazer direito. Meu esposo já era formado e eu disse, Uhum. vou fazer o que eu sempre desejei, Aí tu né? mudou. Daí Aham. mudei, não tinha filhos ainda, Aham. mudei e engravidei no primeiro semestre. Olha só. Aham. E disse, não, mas eu vou seguir. Uhum. Bah. E fiz, e segui com um filho pequeno. Meu esposo foi incrível, ele me ajudava. Aham. Fiz grávida, assim, Tá faculdade. aí, ó, a importância de um bom, né? Uma de um boa bom pessoa, parceiro. um bom Ele parceiro. foi incrível, ele É. foi parceiro mesmo. Que legal. É. Né? Aham. E fiz, e daí quando me formei, daí em seguida engravidei da minha pequena, né? Que já nem é Uhum. mais tão pequena. Nossa. Daí engravidei da Gabi, então foram filhos, na verdade foram filhos planejados, né? A nossa vida sempre foi muito planejada. Eu também. O meu primeiro foi muito planejado. É, Até os minutos. a gente foi tudo muito planejado Aham. e isso é o mais bacana, assim. Isso. Quando tu encontra um parceiro que tá disposto a ser teu parceiro. E alinhado com o teu propósito Com o também. teu propósito. Isso é muito importante. Mas de propósito a gente descobre com o tempo, É. né? Mas eu digo assim, alinhado em valores, Ah, mais ou menos, sim. que vocês estão ali, que daí estão indo Até mais ou menos pro mesmo caminho. né? Até porque nós começamos a namorar muito jovens, né? Sim. Com 16 anos. Nossa! Então nós não tínhamos muita ideia de valores, não. A gente só queria estar junto. É. Mas com o tempo a gente foi entendendo isso. Uhum. Pois é, a gente tinha, assim, valores das nossas famílias, Sim, né? exato. A gente É. sabia o que era certo. Uhum. E a gente foi entendendo e foi ajustando. Ajustando. E a isso. gente foi ajustando realmente o que nós queríamos. Esse ajuste eu acho assim que é primordial, porque às vezes muitas pessoas não querem ajustar, não querem comunicar, e aí que dá a quebra já no começo ali, né? Mas porque entendem que é mais fácil o divórcio. É mais fácil o divórcio. Né? E muitas pessoas dizem o seguinte, eu não vou nem casar, porque daí se eu casar... Tu deixa uma porta aberta pra que se não der certo eu posso pular fora. Mais fácil. É mais fácil. Eu já... Então, assim, as pessoas... Tá se tudo errado. mudam. Daí as pessoas dizem assim... Como que não dá certo hoje em dia os relacionamentos, né? Por que não dá certo? Não, e eu já vou te confessar, eu já fiz divórcio de alguns casais, já fiz separação, eles voltaram e eu fiz separação depois a novo. Deus. Então, porque... Meu Deus. Porque é assim, não dá certo, tchau. Ai, meu Deus. Tá muito fácil, né? Muito fácil. E as pessoas acham que isso é legal, que é uma coisa assim, né? Porque os casamentos até 2000, o divórcio foi feito, a lei do divórcio foi passada em 77. Tem os dados também aqui, olha, eu toda de dados, né? Mas eu queria passar para vocês porque eu acho muito importante isso. O divórcio foi sancionado em 26 de dezembro de 1977. E só, isso eu não sabia, só porque eu não morava aqui, né? Mas que as leis minhas lá fora eram diferentes. Mas só em 2010 que você podia divorciar, assim, o divórcio direto. Direto. Né? Só em 2010, Dani, que horror. Não, e agora... Antes tinha que ter o aval, né, do parceiro. E agora... Tinha que esperar. Podendo fazer pelo tabelionato, claro que tem que ser consensual e não pode ter filhos menores, isso, né? Mas podendo fazer pelo tabelionato, facilitou demais, assim. Tem online, acho que também... Não, online não. Tabelionato, né? Vamos supor assim, se um mora no exterior e o outro aqui... Daí eu nunca fiz. É? Não sei te dizer a situação. Né? Mas pelo tabelionato, super fácil. A gente faz lá, minuta, leva pro tabelião, ele analisa, marca um dia, o casal vai lá, assina, tá divorciado. É muito simples. Muito simples. Se há essa concordância, né? Sim. Mas aí... Agora, se é litígio, a gente tem casos ali no escritório de litígio que os filhos eram menores. Discutindo guarda dos filhos menores. Os filhos já são maiores e não discutiram, o juiz não determinou a guarda ainda. E são maiores? Já são maiores.
e os filhos eram pequenos. Ah, eu não sabia que tinha essa situação. Demora. Meu Casos Deus. que demora. Demora. Porque Litígio, porque daí tem muito patrimônio envolvido. Sim. Então, quando tem muito litígio, Uhum. e daí muita coisa, sabe? Tipo, o pai queria dar uma viagem pra filha pra Disney de 15 anos, a mãe disse que não autorizava. Ah, Entra com uma ação, pede eu autorização sei. pra viajar, É. sabe? Então, tudo isso são coisas que atrapalham. que atrapalham, Uhum. E por que a mãe não libera? Sabe? Só pra Eu que complicar. sei. Eu tive uma situação, acho que eu já te Sim. contei, né? Situação É, complicada que eu tenho uma situação para renovar meu green card e essa é uma situação foi minha, né? E eu tive o pai do meu filho não autorizou, Sim. né? Então e no final ele disse que Que talvez doido. tudo bem, mas assim foi uma situação complicada e tem as situações também de mães, né? Que têm que filhos não autoriza. que tem filhos com estrangeiros, É. que eu até gostaria de falar aqui para vocês, meninas, muito cuidado, né, Dani, com com a internet, né, Sim. conhecer pessoas de fora. Até dei uma pesquisada, eu não sabia sobre isso, fiquei sabendo, né. A minha situação foi diferente, eu fui morar lá fora, conheci meu ex-marido lá, né, e então, e era uma pessoa muito boa, continua sendo, mas tem mulheres que conhecem pessoas de outros países, levam seus filhos, às vezes, conseguem autorização para levar o seu filho com o parceiro brasileiro, né? Consegue. Chegam lá, isso eu não sabia. Chegam lá e tem a situação bem complicada, o marido é tóxico, é narcisista, Sim. aquela coisa toda é um horror. E o Você filho tá sofre. e você tá com o filho, ou às vezes tem filho com esse parceiro lá fora, É. ele não autoriza você vir, você está numa dependência financeira dele, num país estrangeiro. Então, assim, eu falo pra vocês mesmos, cuidado, né, Dani? Muito, tem que ter muito cuidado. Porque você vai se tornar uma refém e não consegue nem vir, porque eu não deixaria meu filho, né, no Claro, caso. Como foi Mas meu... é que não se sabe, tudo que a gente faz. Hoje, inclusive aqui dentro do país, né, Gi? Tu vai botar uma pessoa estranha dentro da tua Pra tua casa. casa. É muito difícil. Isso. Então as pessoas às vezes se separam e dizem assim, vou me separar, ali na frente eu arrumo outro parceiro. Uhum. Mas já pensou, eu tenho filha menina. Tenho menino, mas a menina, principalmente, a gente pensa muito na menina, né? Eu vou arrumar outro parceiro e vou por dentro da minha casa. Eu vou sair pra ir no supermercado tranquila. Mas é meu parceiro, eu conheço. Mas eu conheço há quanto tempo? Quanto tempo? Exatamente. Né? Se a gente vê hoje histórias de avô, Nossa, o que que mais abusa. tem, E assim, hoje, vamos dizer de 10 mulheres, 8 já sofreram abuso na Sim. infância. Exatamente. Mulheres da nossa idade. Sim, sim. Então como é que a gente vai confiar? Né? Eu Então falo isso muito tudo sobre a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa num divórcio. Né? Claro, salvo casos em que está sofrendo violência, em que não se tem mais condições de viver este relacionamento. Entro junto ali no mesmo... Agora não, é um relacionamento que tu consegue ainda recuperar. Uhum. Existe N alternativas. Eu, na parte do coach, já fiz assim, a gente já recuperou casamentos incríveis. Sim. Né? Exatamente. Então, foram bonitos. É bonito de ver quando É lindo, eu também, eu relacionamento... sou super pelo relacionamento, assim, de, sabe, de eu trabalhar. Tive um caso de a esposa, o esposo de uma mentoranda, e ele me disse, eu vou fazer lá na minha casa um pedestal com uma fotinho tua, porque salvou o meu casamento. Olha, que legal, ai, que maravilha. Então, se é possível salvar, sabe? Tenta, né? Tenta. Tá ali, uma pessoa que tu conhece, né? Uma pessoa que já tá ali contigo há quantos anos? E nem assim, às vezes muitas mulheres também, vou ficar pelos filhos, né? Por causa dos filhos. Faça por você, se aquilo... Porque assim, como tu falou no começo, tu sai de um com problema, tu vai achar outro problema. Talvez, né? tu sai de um, tu vai dizer assim, esse marido aqui, ele é viciado em jogo. Uhum. Não gosto porque ele é viciado em jogo, não quero mais ele. Que é um problema, né? Mas assim, não quero mais ele porque ele é viciado em jogo. Daí eu vou conhecer outro ali na frente. Eu vou sair, vou fazer festa, vou conhecer outro. Esse outro bebe e me bate. Exato. Né? Exatamente. Trocou 6 por meia dúzia. Mas daí eu não quero esse. Daí eu vou sair, vou fazer festa, vou conhecer outro que eu que tenho que sustentar.
Que é não o que quer, mais tem que hoje fica em só dia. dentro de casa, que não quer ficar jogando videogame. Daí também não me serve. Uhum. Daí, sabe? Então, assim, não existe perfeição. Não. Então, o que a gente Casamento tem que fazer? é trabalho. A gente tem que fazer ajustes. É. Então, por que não chamar este marido e dizer, marido, olha só, eu acho que a gente precisa ajustar algumas coisas, né? Exato. Isso não tá legal. Quem sabe vamos fazer um tratamento para esse problema. Vamos tentar resolver aqui. Quer que a gente recupere esse casamento? Vamos tentar resolver. Numa boa, tranquilo. Agora, não tem mais solução? solução. Bom, vamos partir para o divórcio. Mas tentamos de tudo? Chegamos à última instância, Né, Dani? Tentamos? Nós Tentamos. realmente buscamos todas as alternativas? E tem também, isso é perfeito, tu falou, porque os ajustes no começo eu sempre falo para minhas amigas, aqui, lá fora, onde for. Briga, a americana é muito faca na bota, né? Ela já deu ruim, ela já tá saindo fora. Então, assim, mas eu sempre falo, tenta, né, preservar o que você pode. Mas há situações também, quando não há, porque a mulher fica ali empurrando com a barriga, né? Às vezes também tem as situações. Tem as que você pode trabalhar e as que você não pode. Aí você fica empurrando com a barriga e chega um ponto assim que você diz, não, eu cheguei no meu limite, né? Sim. E você tem que entender assim que ali não é o final, o divórcio não é o final. Muitas mulheres estão lá nos 40, né? Porque a faixa etária assim de que as mulheres pedem a separação e divórcio. Ah, porque né, às vezes o parceiro faz um gaslighting, né? Ali dá uma inflamada. Ah, você não vai achar mais ninguém. Eu vou tirar tudo de você. Né? Você não vai ter direito. Ninguém vai te querer. Faz aquele gaslight, né? Que dá uma inflamada ali nos ânimos. Não funciona assim, e você fica ali, eu não vou conseguir, eu tô velha, eu tô acabada. E o divórcio, gente, nessa situação de narcisismo, de abuso, de violência, é necessário. Aí nós estamos indo para outro, que não é o que tu falou, né? Quando há um relacionamento bom, a gente trabalha, ajusta, né? Faz as coisas que precisa ser feito, até porque tem a situação dos filhos. E é complicado mesmo, é uma situação bem delicada. Agora, quando existe amor de ambas as partes, né? Mas quando tem esse abuso, tem que terminar. Você tem que entender que o divórcio não é o fim, gente. O divórcio é um recomeço. Você vai conseguir recomeçar depois. E assim, a mulher, quando ela quer, ela busca. Ela busca. Quem quer dá jeito, quem não quer acha uma desculpa, né, Dani? E uma coisa que é muito interessante é que na vida, a gente passa a vida sem saber. No início, a gente sabe do que a gente gosta. E depois de um tempo, a gente descobre o que o nosso marido gosta e o que os filhos da gente gostam, né? Daí, quando a gente chega nos 40, a gente começa a entender que a gente desgosta das coisas. Eu tenho, né? Eu tenho as coisas que eu quero fazer, que eu gosto. Que eu gosto. Hoje eu faço isso porque eu gosto, como isso porque eu gosto. Né? Eu uso esta cor porque eu gosto, não mais porque alguém disse que é bonito, não, é porque eu gosto. Então, a mulher, quando chega nessa fase, que é a fase de um amadurecimento já, dos né? divórcios aí, ela já tá madura o suficiente para saber que ela não é aquilo que ele tá dizendo. Né? Ela pode buscar o que ela quiser. Porque a mulher, muito tempo na vida que ela se dedica, ela se anula ali pra família, pra fazer dar certo, que também é da nossa cultura, né? Não é só a cultura, da mulher mesmo, ser a provedora, cuidadora, colhedora. Então, a gente fica a vida, às vezes assim, pensa 40 anos ali, né? Às vezes, né, se doando e não sabe nem quem ela é. Não. Por isso que isso faz sentido, tu falou. Eu, pelo menos, cheguei nessa parte, né? Hoje em dia, eu sei exatamente o que eu quero e mais precisamente o que eu não quero. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Eu não gosto disso, eu não vou aceitar esse desrespeito, eu não vou aceitar esse tipo de pessoa na minha vida, eu só me alinho com quem tá comigo. Então, tu falou perfeito, isso é bem isso mesmo. E daí, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a aceitar só o que a gente quer, né? E a gente entende que se o nosso parceiro não tá ali disposto a estar do nosso lado, que vai ser, o divórcio vai vir, né? Se vier, que é o caso, a situação extrema, aconteceu o divórcio,
que a gente tá pronta pra luta. Tá pronta pra luta e pra recomeçar. E é uma fase tão bonita, sabe? Porque isso que eu digo, às vezes as mulheres têm medo, né, de sair, dar esse pulo no escuro, né, Dani? Nossa, mas tu não acha isso que no escritório às vezes tem as mulheres que chegam lá com medo, não sabem, Tem né? muitas mulheres que têm medo de ter que dividir o patrimônio, sabe? Por não ter o direito do que foi adquirido, né? Às vezes. Até não é. Te digo mais, os homens, hoje, os homens que eu tenho visto ali no escritório, eles dão mais do que eles precisam. Que bom. Por incrível que pareça. Nossa. Os que eu tenho visto pagam para não se incomodar. Elas é que ficam perturbando. Mas vejo muitas mulheres com medo de recomeço. Porque às vezes nem é é elas mesmas que não chegaram nesse ponto de ver. Mas daí isso eu vejo não no escritório, isso eu vejo no coaching. Elas, mulheres um pouco mais, não na faixa dos 40, mas na faixa dos 50. O medo do recomeço. Sim. Né? Então, quando elas entendem que é possível, é como se acendesse uma luz. Virasse uma chave. Sabe? Elas assim, nossa, mas eu posso. Então, é muito bonito, assim, de ver eu isso acho muito, nelas. Porque, assim, tu chegar nessa fase e entender, né, que tu... Porque tem também, assim, a mulher chega também é sociocultural, é muito sociocultural essa situação de que eu já falei sobre o etarismo, né? Tu chega, a mulher de 50, ela é invisível, a não ser que ela tenha, porque ela não pode mais, né? Chegou na menopausa, né? Tá divorciada, não tem, né? Ou tá indo para um divórcio, né? Não pode ter filhos. Qual é o valor que ela tem para a sociedade, a não ser se ela tem algum patrimônio para gastar, né? Então eu vejo muito isso e ela tem medo. Mas não, hoje os 50, minhas lindas, são os 20. Com certeza. Hoje não tem mais isso, né? Você não... Porque é uma coisa que... eu te digo mais. Eu vejo as minhas amigas ali na faixa dos 40 com muito mais disposição do que as meninas de 20. Sim. E muito mais bonitas. Muito mais bonitas. Pô, olha, são mulheres elegantíssimas e bonitas, com corpo bonito, com corpo malhado, que as meninas de 20 não estão. Não. E com a sabedoria. E com sabedoria. Eu queria ter aquele dizer, eu queria ter o meu corpo com a mentalidade que eu tenho agora. E tá acontecendo isso. E acho que isso também deixa um pouquinho os homens com medo, né? Tu não acha? Deixam, os homens, alguns se assustam, sabe? Homens acho que mais imaturos, né? Se assustam, não acha? Qual é o teu... eu sempre leio muito sobre a diferença de homem e menino, né? E o menino não significa a idade. Pode ser um menino de 50 anos. Isso. O que mais tem? Eu vejo muito. Pode ser um menino de 50 anos. E senhores de 60 com mentalidade de 15. Por quê? Porque eles estão vivendo ainda lá na adolescência. Eles não cresceram, eles não desenvolveram, porque eles muitos sempre tiveram uma mulher por trás deles. Então, eles não sabem viver sozinhos, eles não sabem fazer nada sozinhos. Eles são dependentes de uma mulher. Né? Então, estes homens podem ser machão dentro de casa, só que se a mulher resolve dizer para eles, eu quero o divórcio, acabou a vida deles. Porque eles não sabem viver sem essa mulher. Exatamente. É aí que começa o tal do gaslight, porque quando... Sim, eles colocam eles precisam... Aí eles precisam, para te manter psicológico, né? Vamos por aí você sabe que tem essa situação que você pode se divorciar, você tem todo esse conhecimento. O passarinho, a porta ali da gaiola foi aberta, mas você não sai porque ele tá ali dizendo para você, você não vai conseguir, eu vou tirar tudo de você, você não tem direito de nada. Né? Abuso psicológico. Porque ele faz esse abuso psicológico, é uma grade invisível, né? Que você acha que não consegue. Então, isso dá muito medo. E eu vejo muito... Mas, na verdade, quem tá com medo da situação é ele. É ele. Porque a mulher... Eu não gosto dessa palavra empoderamento, eu gosto da palavra força. A mulher tem uma força interna divina, né? E assim, eu acho que a mulher pode ser realmente quem ela quiser e não precisa do homem, vamos pôr, em termos de ela se dar conta sozinha. Mas o homem, né?
ele tendo esse entendimento que ela pode, mas ela estar ali com ele, dê um valor, né? Claro. Dê um valor para essa mulher. Ela optou por estar com você. A mulher, ela dá conta de muitas coisas. Eu sou a favor, né, dos dois contribuem nessa sociedade de forma igual, né? Cada um tem o seu valor. E se cada um der o valor ao outro de uma forma precisa, de uma forma correta, ai, que coisa linda, né? Assim, o relacionamento, tu falou, né, que tu vê, que tu ajusta os casais. Mas sabe que é lindo, assim, mas agora lembrei, assim, de a gente vê muito, por exemplo, casais mais idosos, né? Quando o homem falece, né? Morre antes da mulher, a mulher super sobrevive bem sozinha, vai viajar com as amigas. Vive mais tempo do que o homem, né? Vive super bem. É um dado, Sozinha. O homem, se fica viúvo em 2 meses. 2 meses, ele arrumou uma namorada. É incrível. Ele não consegue ficar sozinho. O homem não consegue ficar sozinho. Né? O homem precisa de uma mulher. Uma mulher. Porque ele não sabe fazer as coisas sozinho. Não as coisas de casa, ele precisa ter. Ele teve a mãe, ele teve a esposa, então ele precisa ter alguém. E outro dado importante também, que e a minha vozinha era muito engraçada, minha vozinha falava isso, eu disse, vó, quando vou falecer, né, que Deus o livre, né, eu disse, o que a senhora vai fazer? Eu perguntei pra ela, ela disse assim, eu vou andar de bug e dançar. Olha só. Eu disse, sério, vó? Eu adoro dançar, eu quero dançar muito. Acho que meu avô era um pouco mais, né, não dançava, né? Mas assim, é um dado que as mulheres vivem mais quando os homens falecem. E, como tu falou, sozinha. E os homens mais velhos, vamos pôr na faixa etária ali dos 80, né, 70, 80, muitos, se foi um relacionamento bom, eles morrem logo após. Não vivem essa vida mais longa. Minha avó, acho que viveu 10, não sei, 15 anos depois do meu avô. Morrem logo após. Mas eu tive os meus ex-sogros, né, no caso eles eram canadenses. Dani, eles morreram de mãos dadas no mesmo dia. No mesmo dia. E todos os meus ex-cunhados lá diziam que se ela falecesse antes, era um amor muito bonito, sabe? E se ela falecesse antes, ele ia logo depois. Ele não queria mais viver. Então, porque foi um relacionamento bom, né? Mas isso tocou num assunto bem interessante, E também outra coisa, outro dado interessante que eu vi também, são patologias, tanto fisiológicas quanto mentais, né? Que as mulheres têm mais quando estão num relacionamento que não é muito bom. Ficam anos, né? Por exemplo, eu tive uma situação que eu acabei tendo problema com tireoide, que mais afeta. Foi uma das coisas que mais afeta as mulheres. Daí tem a depressão crônica. Sim. E também um dado interessante que eu vi a respeito de quando você está num relacionamento ruim, né? E a mulher adoece, o divórcio também acontece. Situações que o divórcio acontece. Né? É muito, isso tem. E eu acredito muito em energia também, sabe? Eu também. Então, assim, eu acho que quando tu tá com uma pessoa que não tá te trazendo uma energia bacana, tu vai ficar doente. Tu fica. Né? Nossa. Independente de ser o teu companheiro, se tu tá num ambiente de trabalho, que a energia tóxico, pesada, aquela coisa de alguma forma o teu corpo vai reagir àquilo. E reage. Né? É constatado cientificamente. Assim como se tu tá num ambiente com uma energia gostosa, se tu tá conversando com uma pessoa que tem uma energia boa, tu quer ficar ali. Tu quer ficar ali, tu não quer sair. O assunto tá tão gostoso que tu quer ficar ali, tu quer ficar ouvindo aquilo ali, gostoso. Porque a energia é boa. Então, eu acredito muito. Eu também. Eu sou. Né? E acho que os relacionamentos, muitos chegam ao divórcio por conta disso. Por conta da energia das pessoas. Às vezes também traz muita coisa de fora. Várias situações. Claro, cada situação é uma situação, né? Tem parceiros que não escutam a esposa, não querem comunicar. Tem muitos parceiros se acomodam, né? A gente vê tanto o homem como a mulher, né? A gente vê muito relacionamento extraconjugal. Muito relacionamento extraconjugal. Mas daí também eu te pergunto o seguinte: por que esse parceiro, vamos dizer assim, a culpa é minha? Não, eu só trago para reflexão.
por que esse parceiro foi procurar um relacionamento fora do casamento? O que não está acontecendo dentro do casamento? Né? Então a gente tem que fazer uma meia-culpa. Exatamente. Eu também acho muito, muito importante isso. Sabe? Dos dois lados, não só da mulher, não só da mulher, mas né, do homem, mas da mulher também. Isso também, tanto mulher quanto homem, né? Vamos ser justas, eu acho né? que quando acontece um relacionamento extraconjugal, a culpa não é só de quem procurou, né? De quem teve lá o relacionamento. Daí vamos dizer, não, mas a pessoa que foi é sem vergonha. Beleza, pode ser. Mas por que foi procurar? Né? Tem essa situação, porque também tem duas situações. Tem essa, porque eu acho assim, muitas mulheres às vezes casam, eu vejo muito isso lá fora, e os homens reclamam disso, porque eles são muito de estarem juntos, porque é uma outra situação, isso aí eu levaria um outro programa para explicar, mas os homens são muito de relacionamento lá nos Estados Unidos, então eu tô dando o parecer de lá e como que acontece, as mulheres se desleixam, elas entram e não é assim, eu sei que é difícil, né, eu sei, mas o homem é visual, né? O homem, todo homem é visual. E quando ele casou com ela, eu vejo muito isso assim. Ele quer aquela esposa. Aí parece que ele foi enganado, né? Você me botou nesse engano. Você era tão bonita, você se cuidava e agora. E eu acho que isso muito acontece muito. Eu vejo muito lá, sabe? Mas aqui também. Então, assim, eu falo isso. Cuide-se, né? Você não precisa estar a barriga chapada lá da musa lá do Instagram. Mas cuide-se, né? Tenha cuidado com você primeiramente, né? Eu sempre digo assim para as minhas mentoradas, né? Primeira coisa, imagina teu marido chega em casa de um dia de trabalho e encontra a esposa com uma camisola do Garfield. Toda furada. Né? Daí ele com a vai olhar pra esposa, bege. Tá o Garfield ali, e uma calcinha bege. Daí diz assim, bege, né? Então, tipo assim, que romance tem uma mulher dessa? Né? Porque isso aí é um carinho, não é uma questão. É que tu não precisa estar com uma camisola, um bebidão maravilhoso. Não, mas tá arrumadinha, tá cheirosa. Pronto. O cabelinho mais ou menos. É isso que o teu marido quer. Assim é um como cuidado. Ele. Assim daí como tu vai encontrar o teu marido lá com cheirão de cerveja, arrotando, de cigarro. soltando atirado no sofá. Qual é a esposa que quer? Exatamente. Porque quando ela namorava não era assim. Não era assim. Então agora ela também não quer um marido assim. Então é importante que o casal são ajustes que ter esse cuidado, né, um com o outro. E isso às vezes é uma boa conversa, né? Meu amor, eu acho que a gente podia ajustar isso, né? Eu não gostei de chegar em casa e te ver assim, quem sabe. Ou o marido pode dar pra esposa, olha, eu gostaria que tu usasse agora essa camisola, ou essa lingerie. Eu acho que são pequenas coisas que vão fazer com que o casamento melhore. Ajustes. Gente, e daí a mulher, quando ela começa a perceber que o marido está se afastando e começa a aplicar pequenas coisas, ela vai começar a entender que aquilo melhora. E é visível, assim. E eu aplico isso lá no coach e as mulheres a gente faz, porque cada semana dentro do programa do coach, cada semana a gente tem uma atividade. Então elas precisam fazer um tema de casa. Então, tem semanas que cada semana é uma atividade. Assim, às vezes são coisas que elas se custam para fazer e eu vou no que elas não costumam fazer. Então, os maridos ficam encantados. E eu faço para quê? Para que aquilo vire uma rotina. E saia aquele modo acomodado, né? Daquela zona de conforto. Porque a gente chega num ponto, né? Do casamento. Todo mundo tá cansado, eu já te conheço, já tá ganho. Né? O marido, a mulher, todo. E não é assim, como nós falamos. Casamento é trabalho, é aquele cuidado diário, com uma coisinha aqui, com uma coisinha ali, é um ajustezinho, uma comunicação, né? Porque às vezes, Dani, tem também a situação de que eles não querem conversar. Homem não gosta de conversa, né? Tem esse detalhe. Aí, assim, conversem com as suas esposas, escutem, né? E as mulheres numa boa, sem briga, né? Depois daquele amorzinho da noite, dá uma conversadinha ali, né? Fala com o marido ou faz uma comidinha. É sobre o carinho, o respeito, que você está proposta a fazer isso, né? Para as minhas mentoradas, as linguagens do amor. Então tem um teste que a gente faz, porque cada um se comunica de uma forma.
Então, uns com presente, outras com palavras de afirmação, outras com tempo de qualidade. Então, são 5 linguagens, cada um se comunica de uma forma. Então, quando a gente aprende qual é a linguagem do nosso parceiro, fica mais fácil de se comunicar. Então, o meu esposo, Sim. a linguagem dele é atos de serviço. Então, ele faz café da manhã pra mim. Sim. É a forma que ele diz que me ama. Né? Sim. Então, o que eu faço, eu não dava, pra mim não fazia diferença. Então, só que agora eu faço pra ele. Sim. Ou eu separo uma comidinha pra ele. Ou eu faço uma coisinha pra mostrar pra ele Sim. que eu amo ele Sim. dentro da linguagem dele. É a tua forma de expressar isso, né? Pra ele, dentro Pra da ele linguagem dentro dele. da linguagem dele. Então, é importante que a gente aprenda a se comunicar da forma certa com o nosso parceiro. Que são os pequenos detalhes que vão fazer o quê? Com que a gente evite um divórcio. Porque é fazendo o contrário, quando você deixa de fazer esses pequenos ajustes, detalhes, que as mulheres que quando chegam no final, como que é a frase lá? É incompatibilidade de gênero, né? No final, né? Marido de divórcio é assim, né? Porque foram tantos anos ela ali falando, às vezes dando, que as mulheres também têm que entender que o homem não tem bola de cristal, né? Você tem que falar, numa boa, mas falar, né? Porque o homem também não adianta gritar, não adianta dizer, não quero, mas quer, né? Você tem que ser específica, justa e conversar com ele. Não, e eu dizer né? assim, o marido chegar e dizer assim, tá tudo bem? Tá. E muda. e ele não muda. vai adivinhar. Não vai adivinhar. Homem, você tem que... Eu vejo pelos meus meninos, tu tem que dar o mastigadinho, ó. Você vai lá na gaveta que tá embaixo, não sei daí, e tem que ser assim. Então, eu já digo pra vocês, e é fato. Então, pra não chegar no ponto do divórcio, né? Aí. Tá, vamos fazer umas perguntas agora, né, Dani? O que, assim, da parte mais jurídica, né? E porque assim, eu acho importante saber, né, antes de você entrar nesse processo, que é um processo já doloroso, né, complicado, delicado, e eu assim, eu tive dando uma pesquisada, porque quem sou eu, não sou advogada é a sua excelência aqui, doutora Dani. Então eu só fiz assim uma pesquisinha básica por cima e vi alguns fatores assim que para começo, né, eu vi que é preciso, talvez antes de você dar início ao processo, se informar primeiro, né? Ter esse conhecimento dos seus direitos, né, Dani? Que é importante antes de você, para que não se sinta refém, porque o que acontece? Às vezes você vai lá, eu vou me divorciar. Brigaram, também o cara ali teve uma traição, né? Aí a mulher, no calor do momento, eu vou me divorciar. O cara já vai se preparar. Isso é no caso, se houver uma separação que já está, né, um divórcio de uma situação conturbada, né, um desrespeito que já vem a longo prazo. Isso eu estou falando em específico nessa situação, né. Então, assim, procurar antes, né, os direitos. Eu acho que assim, não tem opção, vamos fazer o divórcio. Procura um advogado de sua confiança, né, procure alguém que você realmente confie. Conte lá, explane toda a situação, o advogado vai orientar. Que tipo de advogado se procura? Advogado de família, né? Específico para esse caso. Advogado de família. Tá. Então, é um advogado que já trabalha com família, vai orientar certinho, vai dizer, olha, se tem filho menor, tem que ser via judicial, se não, se é consensual, se é litígio, daí vai orientar da melhor forma possível. Tá. Né? Tu recomenda, daí há situações que há a partilha, né, dos bens, tem a guarda dos filhos e a pensão. Tu faz, parece que eu vi ali, tu acha mais, tu recomenda fazer tudo junto ou separado? É assim, quando tu vai fazer, tu faz tudo num processo só, tá? Tu vai entrar com uma ação, vai pedir ali que seja feito partilha, o normal, né? Mas pode ser separado também, né? Tu pode. Começar primeiro com o divórcio e depois tu pode, elimina mas o resto, pode? Tu pode fazer o divórcio, mas é que no divórcio tu já vai determinar, né? Quem vai ficar com a guarda, como vai funcionar a guarda. Já vai tudo ali vai fazer tudo no próprio divórcio. Porque se tem filhos menores, então já vai fazer tudo no próprio divórcio, né? Não tem por que não fazer já tudo ali no próprio divórcio. E quanto à guarda dos filhos, como que funciona isso, né? Vamos supor assim também, você está morando numa casa, né? Aí como que funciona essa situação com os filhos? Ele sai, ela sai? Isso tudo vai ter que ser acordado entre os pais.
Ah, tá. né? Porque, na verdade, a casa é patrimônio do casal, né? Uhum. Não tem um tem o direito mais que o Não. outro, não? Tipo, a mãe tem os filhos, fica ali. patrimônio do casal. O juiz que decide isso, Dani? O casal pode fazer um acordo, né? E se não há um acordo? Daí o juiz vai determinar. Ah, tá. Daí, porque às vezes tem aquela coisa, né? É, a mãe não mas- tem condições de sair, não trabalha. Mas daí a mãe vai ter um tempo para se colocar no mercado de trabalho, né? Aham. E se ela, vamos supor assim, ela tem que ter a situação de que... Ou também não sei se tem essa situação. O que fica na casa paga um aluguel, não tem isso? Você pode pedir isso. Vamos supor, ela saiu com os filhos, houve uma situação. O cara não quer sair da casa. Ele pode pagar um aluguel para ela da metade, né? Né? Da metade dela. Aí ou houve um caso de violência doméstica, ela não quer ficar ali, ela quer sair dali, né? Pode, aí se o tem juiz essa situação, determinar. né? Pode, ou tiver um acordo, né? O juiz Aham. pode homologar um acordo nesse sentido. Tá. Outra coisa, como são divididos os bens, né, os ativos financeiros durante o divórcio? Contas ativas, aplicações... É que tudo depende, né? Tudo pode ser acordado. Uhum. Então, eles pode ser de comum acordo, ou o que eles adquiriram na constância da união, né? Sim. Daí vai depender da forma como foi o casamento, se foi separação total, se foi comunhão No total, Brasil, geralmente comunhão parcial. é o quê? Hoje, os Aham. casamentos é comunhão parcial. Parcial de bens, Par- na sua parcial. maioria, a não ser que tenha sido feito A de... não ser que tá. tu, né, escolha Aham. por um regime diferente. Aham. Mas daí vai depender, cada caso é um caso. a ser analisado, né? Porque assim, eu tive, só para vocês se aterem a algumas situações. Contas no exterior, que às vezes, né, não aparece. Às vezes tem bolsas de valores que a mulher não sabe. Por isso que é importante você procurar, né, Dani, o advogado antes. Para Sim. saber todas essas, porque às vezes você vai sair lesada dessa situação. Mas e é não que o sem advogado saber. também não tem como ter acesso a esses documentos, né? Porque Porque quando tu fores procurar o teu advogado, tu vai ter que levar. Mas ele não tem como fazer uma pesquisa de procurar, assim, esses... Muito complicado. Como é que o esses- advogado vai saber? Imagina a quantidade CPF. de bancos que a gente não tem acesso. É? A gente não tem acesso. O juiz tem. Ah, tá. O advogado não tem acesso. É. Né? Porque assim, Porque às vezes, são pra ela contas, saber... porque né? as contas são particulares, né? E não Tu tem, imagina assim... se todo mundo tivesse acesso à conta de todo mundo. Uhum. Porque assim, seria interessante para que ela soubesse, né, ter uma lista, né? Mas daí isso aí ela tem que ter acesso. Daí vai da mulher saber. Hoje eu vejo muitas mulheres que os maridos têm imóveis em nome de outras pessoas e elas se separam, não ficam nem sabendo. Uhum. Mas ela tem direito, né? Teria, É. mas... É isso que tá. E vamos por assim, ó, foi feito, já foi homologado, foi feito, já encerrou, né? descobriu, E ela você pode trazer. pode reaver esse ela processo? pode trazer, pode. Uhum. Tá, porque assim, isso aí acontece às vezes, né? Pode, ela Foi- pode reaver, pode depois se ela Ele tinha comprovar escondido que uma tinha, conta, alguma pode, coisa, né? pode Tá, trazer tá. isso, né? Uhum. Assim, e quanto a custos, tudo depende, Depende né? do patrimônio, né? Patrimônio. Esses custos são feitos né, É que antes daí, ou depois? depois, porque daí... De acordo com o patrimônio. Com o patrimônio. Ela não tem que dar esse dinheiro, porque isso é interessante É saber, que assim, né? o advogado Como que vai funciona. cobrar honorários. O honorário dele. Né? Aham. Vai cobrar os honorários dele, daí cada advogado cobra de acordo com a tabela do seu escritório, né? Uhum. Tem uma tabela da OAB Uhum. que a gente segue, Uhum. mas fora isso, cada advogado cobra o valor determinado pelo seu escritório, né? Uhum. E daí tem os custos judiciais, Uhum. que daí vai depender ali do patrimônio que tá. está sendo discutido. E será descontado dali? Não, daí isso aí Ah, vai tá. Daí ser vai pago. ser pode também se fazer o acordo com o advogado, se ele aceitar assim ou não, porque às vezes as mas mulheres não têm. Mas o valor que é pago, por exemplo, de TCD, que são as taxas judiciais, não é o advogado, né? Uhum. Daí isso é pro Estado. Uhum. Ah, entendi. E vamos supor, a mulher não tem condições. Daí vai ter Onde que é que- vender um patrimônio para pagar. Tem vai a ter que- defensoria também, né? Tem a Pública. defensoria pública, se ela não quiser contratar Tem, né? um advogado. Só que a defensoria, se é um patrimônio alto, por exemplo, ela não pode dar defensoria, né? Porque a Aham. defensoria tem limite. Ah, tá. de renda. Sim, exato. Seria uma coisa mais simples, pessoas né? carentes, Né? De fato. Tá.
caso haja um problema de violência doméstica no lar, qual é a tua recomendação? Essa mulher tá lá prisioneira, vamos supor. Ela vai ter que tentar fazer uma denúncia na delegacia, né? Hoje existe a Lei Maria da Penha aí para proteger essa mulher. Sim. Né? Que é o mais indicado, é ela conseguir fazer essa denúncia. Especialmente com filhos, né, Dani? É complicado porque... Ela não se manter dentro desse relacionamento, né? Ninguém hoje tem o direito de maltratar, né? Seja quem for. Vou compartilhar contigo uma historinha rápida. Minha filha, quando era bem pequenininha, ela chegou pro meu filho, eles eram pequenos, e ela disse pra ele assim: mano, eu tô linda. E ela girou assim com o vestido. E ele olhou pra ela e disse assim: tá horrorosa. Coisa de menino mesmo. Sim, ele fez porque ela tava linda. E sim. Ela virou e deu um tapão nele. Ai, meu Deus. E meu esposo viu. E ele começou a chorar e disse assim: tu não vai falar nada pra Gabriela? Meu esposo sentou com ele e disse pra ele assim: filho, não vou te dizer nada pra Gabriela, porque pra te aprender o seguinte: a gente nunca deve bater numa mulher, nem com uma rosa. E a gente nunca deve maltratar uma mulher, nem com palavras. Exatamente. Então, se um dia tu quiser dizer pra ela que tu não gostou da roupa dela, que ela tá feia, tu diz pra ela que o outro vestido ficaria mais bonito. Olha só, que legal, que lindo. Porque isso ali é uma pedrinha que ele... Por isso que eu digo a importância do pai, né? Porque o pai... Não, a mãe também tem, óbvio, a mãe tem os seus valores dentro de uma casa, a gente sabe, ela cria esses seres humanos pro mundo, a produção dela. Mas assim, ó, a importância desse pai tá ali e já, né, naquele momento, orientar o menino para uma possível... E dali que tu vai formar essa criança. Porque a mulher, eu te digo, se a mulher está... Porque a gente vê muito assim, a mulher às vezes está lá na casa dos pais, ela tá bonita, ela tá linda, ela casou com uma pessoa tóxica que não respeita, que destruiu, que talvez o cara ali também foi o que ele recebeu na infância, né? Claro. E ele destrói, aí tu vê a mulher acabada. Não tem? Tu passa por isso, Dani, no teu consultório? Elas chegam lá assim, ó, arrasadas, destruídas, né? Aí tu vê duas pessoas, então assim, é por isso que eu digo, um relacionamento que te respeite, mas isso também vai de você saber, e a gente tá aqui para falar para vocês, né? Vocês não precisam passar por isso, independente, né, Dani, da situação social. Não precisa. E do momento, hoje, amanhã, um novo recomeço, não sentir né? vergonha. Não Precisam, e assim, isso acontece com família de classe média, classe baixa, classe alta. Exato. Então, assim, vergonha é se manter numa situação de risco. Isso. E expor os teus filhos e talvez até a família, né? Uma situação assim, né? Então, se tá sofrendo qualquer tipo de abuso, sai desse relacionamento. E se o marido não quer dar o divórcio, sai. Não tem essa hoje, o marido não né? Entra com litígio depois, sabe? Mas não te mantém nessa situação. E não volta atrás, né, Dani? Não voltem atrás. Não aceita chantagem. Falo. Não aceitem. Eu vejo muitos assim, mas ele disse que vai se matar se eu não voltar pra casa. Ele vai mudar. Quem quer se matar não anuncia. Então, assim, não cai nessa. Não, eu sempre digo, eu digo sempre, vai e não volta. Eu sei que há situações, às vezes o cara, né, faz aquele, como eu falei, gaslight, que tu deve saber no teu coach, né? E a mulher diz, realmente, eu não vou achar coisa melhor. Né? Fica naquele, então fica sozinha. Então fiquem sozinha para que vocês possam se reestruturar. Já falei sobre isso aqui também. Não existe companhia melhor do que a gente mesma. A gente mesma, né? Hoje em dia ali, ó, a mulherada tá toda aí, né? Linda e formosa, não precisamos, vai viajar, vai, sabe, fazer alguma coisa. Às vezes pega o dinheiro que você ficou ali a vida inteira criando teus filhos, não te deu o valor, isso, de novo, num relacionamento que não foi bom, né? E você pega e vai viajar, vai fazer aquela plástica que você sempre quis, aquele procedimento, né? Com cautela também. Não vai fazer a boca de salsicha lá. Mas vai viver. A vida recomeça, né? Não é o fim, né, Dani? Sim. Então, assim, ó, tudo tem jeito, só não tem jeito a morte.
Só a morte né? não tem solução. Então, assim, ó, dá o primeiro passo, né? Então, a Nessa Dani tá aqui para situação é isso, importante. também para falar isso para nós, porque a Dani, gente, tem uma energia, que você falou de energia, né? Eu amo ela, porque ela sempre, desde que eu conheci ela foi essa pessoa, ela tem parece uma coisa divina nela, que ela passa essa paz, essa coisa. Então, assim, ó, o que ela tá falando realmente tudo faz sentido, porque ela tá trazendo aqui para vocês, né, essa luz que vocês podem sair, né, dessa situação conturbada, né, Dani? Qualquer uma. Tanto a que está lá numa classe social, vai dar tudo certo. Muito melhor, né, Dani, do que estar ali naquela situação de risco. Aquela situação que vai te trazer até, né, um problema patológico mais pra frente, uma doença. E correr um risco de vida, e correr um risco de vida, né? Então, assim, ó, sai, dê um basta. Tá? Não tem por que hoje em dia, né, nós ficarmos aí. Sim. Quanto tempo leva para um divórcio? Tudo depende, né? Dos nossos queridos sistemas jurídicos. O judiciário depende. Judiciário, tem processo, né? Se for de litígio, leva muito tempo. Se for tabelionato, 2 semanas. Então, consensual, depende. Né? Se for consensual pelo tabelionato, se não tiver filhos, rápido. Então, tudo depende. Tudo depende, né? Tudo depende. Quem fica na casa, já perguntamos sobre isso. Também sobre a situação do abuso com as crianças também já passamos, né? Já tem que ter esse cuidado, mães, por favor, cuidado com relacionamentos. Vamos enfatizar de novo, né, Dani? Cuidado com quem você abre as portas da sua casa. Cuidado, né? Pra quem? A gente tem que cuidar com quem já está na nossa casa, porque hoje em dia, né? Não se conhece total já de começo. E cuidado para quem a gente coloca dentro de casa. Porque assim, também depois para reverter o quadro que se instaurou ali, né, de um abuso, de alguma coisa, é um problema e nós que vamos ter que lidar com isso. Então, e a culpa se um dia acontece alguma coisa, né? Então é melhor não corrermos esse risco. Não corrermos esse risco. Analise. A gente, claro, as pessoas não vêm com aquela tarja na cabeça, eu sou mal, eu sou bom, né? A gente tem que, claro, testar, nós queremos ser felizes, estamos aí, né? Mas eu sempre digo que a gente tem que estar sempre com um pé atrás e observando sinais. Sempre. Né, observar, Dani? A gente tem que aprender, uma coisa que a gente tem que aprender muito é ouvir a nossa intuição. Sabe, a mulher tem a intuição fortíssima. Nossa. Então a gente tem que aprender a ouvir a nossa intuição. Quando a intuição diz que não vai, não vai. Não vai. E abre espaço para entrar uma outra pessoa legal. Quando você perde ali 1 ano, 2 anos, né, empurrando com a barriga, um cara ali que não te faz bem, tá te explorando, tá te abusando, tá sendo tóxico, larga. E abre espaço para uma pessoa, às vezes, que tá ali, que você às vezes nem conhece, né? Um amigo no trabalho, tá louco pra ter uma chance com você. E é um cara legal. Vai cruzar na rua, vai cruzar em algum lugar, caminhando na praia. Exatamente. Abre espaço pra ser feliz. Vamos lá, minha mulherada, né? Vamos né, ser Dani? feliz. Vamos ser felizes. O negócio de a gente tá aqui, é a nossa única vida. Claro, né? vamos Bora ser ser feliz. feliz. Não deu certo aqui, vai ter outra pessoa que vai dar certo. Com certeza. Né? Não é porque você caiu naquela rua ali, naquele buraco, que outro dia que você passar, o buraco vai estar ali. Às vezes o prefeito, né, dá um jeitinho. Te arrumou o buraco, vai dar tudo certo, né? Cuidado com casamentos com estrangeiro, né? Já passou sobre isso, muito cuidado, né? Internet aí, muitos... como é que tem a série do Netflix, do Tinder lá, como é que é o nome? Agora esqueci, me fugiu o nome. O Conquistador do Tinder, uma coisa assim. Tem um nome lá, agora me fugiu o nome. Mas cuidado, tá, meninas? Tem muitos golpistas, né? Com dinheiro, cuidado, né? Cuidado com, né, mandar nudes, coisas assim. Então, eu já tô passando tudo aqui tudo muito perigoso hoje em dia. Cautela, que às vezes a gente tá lá, terminou o relacionamento, divorciou, daí tá naquela ânsia, né? Eu quero um outro relacionamento e abre a porta para qualquer um, né? E acha na carência, que é tudo maravilhoso. Que é tudo, bota lá no pedestal. E não é, né? Não é, às vezes. E já me aconteceu, pessoas que entraram no meu Instagram, eu vejo assim aquele perfil, o cara perfeito. Eu digo, aí verdade, tá bom demais pra ser verdade, né? Aí assim, eu sou macaca velha. Mas daí tu tem que seguir a tua intuição, né? E a intuição também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Contrato pré-nupcial, é esse o nome? Existe como que se há assim, quando você for fazer eu te digo, né? Assim, eu nunca peguei, tá? Nenhum contrato pré-nupcial, assim.
Mas as pessoas fazem. As pessoas com muito patrimônio Sim. fazem, né? Aham. Ah, Até a mulher para se resguardar em casos, né? Que ela... mas hoje eu vejo que as pessoas, por exemplo, as pessoas que têm muito patrimônio, eles costumam fazer casamentos com separação total de bens. Ah, já deixa... O que é seu é seu, o que é meu é meu, né? Antes do casamento, Antes quando do de entrar no casamento. casamento. Uhum, Então, e independente, uhum. se nós adquirirmos na constância do casamento, o que é teu é teu, o que é meu é meu, separação total de Aham. bens. Uhum, já Então- descomplica ali de De largada. alguma coisa no futuro. A não Aham. ser que a gente compre junto, põe Sim. no nosso nome. sim, seja né? uma concordância, né, no Então, ali. separação total de bens, assim, eu vejo que as pessoas que têm um patrimônio muito grande acabam muitas vezes optando para proteger patrimônio, optando Sim. por esse tipo de casamento, né? Uhum. Porque assim, o casamento é um contrato que você entra na premissa de que ambos vão ter a boa fé, mas é que nem a gente falou, né, Dani? Às vezes Só só sabe. vai se saber lá no final, tanto isso a gente não generaliza, tanto da mulher quanto do homem, né? Claro. A gente vai saber só lá no dia do divórcio. Então, por isso que aqui, como nosso canal das mulheres, a gente está falando, se preparem, né? Já fiquem, já antecedam, né, qualquer problema, porque para correr atrás depois é complicado. Daí é transtorno, é mais custos, né? E Então, assim, às vezes as mulheres já têm um patrimônio, né? De um antigo relacionamento. É. Daí casam de novo. É. Daí depois querem lá na frente se separam. Uhum. Então já se organizem. É. Ó, eu já tinha esse patrimônio. Uhum. Isso é meu. Deixa Então eu vou estabelecido. colocar isso em nome dos meus filhos. Exato. Para que tu não tenha direito. Vamos Exato. deixar isso organizado. É. Né? Então isso é importante que sempre deixe isso tudo muito resolvido quando vai se entrar num novo relacionamento, né? Porque é muito importante, porque lá na frente, quando você tiver com Pode seus dar 50, problema. 60, tiver algum problema de saúde, você vai lembrar lá atrás, assim, ainda bem que eu fiz resolvi essas questões lá, né? Pode dar problema. Porque assim, tudo vai ser transtorno para desenrolar o nó depois, né, Dani? Então, assim, ó, pra quê, né? Aí, às vezes, também você quer já dar andamento, ou você está já conheceu outra pessoa, ou ele, aí já desenrola, tá tudo certinho, né? Já deixa tudo resolvido. E porque assim. também tem a situação, assim, que a mulher, né, renuncia à carreira dela, vai sair do mercado de trabalho, né? Não vai ter aquela experiência que o marido vai continuar tendo. Ela ficou ali, se doou para a família, né? Então, assim, hoje em dia, currículo é tudo, né, Dani? Quando tu vai no mercado de trabalho, tá tudo muito rápido. Vem lá a pessoa lá que se formou agora, Sim. cheia de qualificações e toma o teu lugar. Então, quando a mulher se tira desse lugar e fica ali para se dedicar para a família, que é, meu Deus, uma coisa nobre, né? Criar seres humanos. Sim. Então, ela não tenha que, vamos supor assim, lidar com uma situação que o marido, agora eu tô com 50 anos, cansei, não quero mais ficar na situação, especialmente às vezes também, né, a gente não sabe os motivos que eles decidem, mas é um ser humano também, quer se separar, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ficar junto. Aí só que houve uma traição, a mulher não se preparou, perdeu todo esse tempo, ele sai bonito, às vezes quer dar andamento, não se sabe se é tóxico ou não, e a mulher fica ali a ver navios, né? Não vai conseguir voltar a trabalhar. Não se consegue. Tem os filhos, às vezes eu vejo muitas situações, mulheres com situações de filhos com situações com atipicidade ou né, uma deficiência. E os maridos simplesmente, conhecer outra pessoa, tem condições, né? Que bom, vai ser feliz, mas e eu, né? Com os nossos filhos, como é que fica? E não vai ter condições de entrar no mercado de trabalho para ganhar o mesmo que o marido. Então, assim, elas precaver, às vezes, numa situação assim, né? Se houver uma traição, vamos fazer uma cláusula. Eu faria. Mas faria. É que... Eu faria, Dani, porque pra mim traição de perdão. Mas eu acho assim, seria interessante, porque pode ser conversado. Eu nunca peguei nenhum contrato, tá? Não posso te dizer assim de que forma o juiz hoje iria analisar um contrato pré-nupcial, porque eu nunca peguei nenhum relacionamento ou nenhum divórcio que tivesse Geralmente já é acordado na partilha inicial. Eles fazem isso. Do início do casamento. Do casamento. Não é uma coisa... porque lá fora... geralmente é diferente, né? assim, muitos amigos, assim, pessoas
têm muito dinheiro fizeram. Fazem. Porque lá é assim, a mulher separa, que deveria ser assim um pouquinho no Brasil. Fica com... já tem um dote, um valor, Não, né? e em certos estados, nos Estados Unidos, você tem o tal do alimony, que é para sempre. Que isso foi instituído, na verdade, anos atrás, porque as mulheres, né, nessa época, quando foi feita essa lei lá, aquela coisa que elas tinham os filhos e não tinham carreira. Elas ficavam em casa, dona de casa. E quando os maridos decidiam sair lá, ir embora com a secretária, elas ficavam a ver navios com os 4 pencas do filho ali, né? Então foi instituída essa lei na época por causa disso, né? Então, até hoje em dia, lógico, hoje em dia mudou muito, as mulheres trabalham, estão no campo de trabalho, mas elas recebem pro resto da vida, em alguns estados, acho que inclusive o meu, em Hampshire também. Então, assim, você tem pelo menos aquilo para você recomeçar. Depois, aí você, hoje em dia eu sempre digo, né, se eu precisar, eu trabalho até de diarista, porque hoje em dia todo mundo tá ganhando, uma empregada doméstica ganha muito bem. Ganha muito bem. É um trabalho nobríssimo, eu acho assim um dos mais nobres, porque uma casa limpinha, né? Nossa, e é difícil da gente conseguir. É difícil conseguir uma pessoa, então assim, tudo isso, no meu caso, eu penso, né, nas situações assim, de uma pessoa que, às vezes, tem um casamento, o cara vai lá e trai e acha que vai ficar tudo bem. Então, assim, a mulher, eu, no caso, não aceito. Seria uma cláusula no meu casamento, né? Ou vai lá, ou tá conversando com alguém de conversinha, porque tudo é uma forma de traição, né? Você está casado, você tem um contrato. Não quer, separa. Sim. Como eu digo, não gosta mais, separa, vai viver a tua vida, né? Mas muita gente não faz, então... Era uma questão aí, eu queria perguntar, porque eu digo, vai que tem aqui, né? Mas eu nunca vi. Tá. Mas há essa possibilidade, se você quiser resguardar algum patrimônio? Eu nunca vi. O patrimônio a gente vê que as pessoas fazem muito, quando tem muito patrimônio, fazem muito separação total de bens. Né? Então, é mais comum. Porque daí assim, o que eu comprei no meu nome é meu, o que eu comprei, né? O que a gente já compra patrimônio no teu nome. Separação total de bens. Assim. Eu acho justo e assim... na verdade, meu ponto de vista, tá? O justo meu ponto de vista, tudo que é separação parcial de bens, tudo que o casal adquiriu na constância da união é do casal. Mas daí o marido trabalhou fora, mas a esposa ficou em casa, cuidando das crianças. Para que ele pudesse adquirir esse patrimônio. Para que ele pudesse estar lá, a esposa ficou ali, ela estava lá, né? Então, eu acho que esse é o melhor hoje, né? Na minha opinião, assim. Mas cada um pensa de uma forma. Exatamente, é tudo muito relativo, né? Então, cada caso é um caso. Então, eu acho que eu só vou passar aqui uns dados rapidinho, para nós finalizarmos, porque eu acho interessante. Eu até marquei, porque eu disse que eu não sabia sobre, a gente começa a pesquisar, né? Tem muita coisa. E é muita coisa, assim, então, assim, na hora do divórcio fica meio embaralhada, não sabe, né? Então, assim, primeiramente, né, procurar os seus direitos, né? Sempre. Ter o seu próprio advogado, acho que isso é um ponto também muito importante. Às vezes o marido tem lá, o advogado da família vai resolver tudo para nós, mas talvez não, né? A gente não sabe. Então, se você, eu pessoalmente, assim, particularmente, prefiro que cada um tenha o seu advogado. Ou se você tá lá com o advogado da família e achou que alguma coisa não tá legal, porque às vezes você pode não saber de um patrimônio que tá lá. E um outro advogado pode, né, te ajudar com essas questões. Né? É que daí vai da tua confiança, né? Se tu não se sentir bem... Um advogado que você confie. Se caso você acha assim, que não tá legal, ou que você viu ali que não... A tua intuição disse, acendeu a luz, não gostei dessa cláusula. Vai outro advogado. Aí pega uma segunda opinião, tá? E assim, tudo é muito, né, a gente vai passar ali as fases do divórcio, pessoal, né? O luto... Né? Depois vem, né? Porque, né? Ai, que tristeza, né? Vou ter que deixar minha casa, meus filhos, a minha dinâmica toda vai mudar. Aí você passa pela raiva, né? O que eu tinha que conhecer essa pessoa? Por que eu me casei? Por que eu me casei e demorei tanto tempo, né? Pra dar um basta que é uma situação que tá ruim. E daí você chega no final, que esse é o final da mulher, acho que a maioria, né? Você tentou todas aí, que é a indiferença, né? Você não quer mais nem ver o fulano pintado de olho. A mulher assim, né, Dani? Quando a mulher decide, acabou.
Porque dizem que o homem às vezes tem aquela... Não, a mulher... Mas a mulher, quando determina... ela acabou. Né? Mas são fases, né? São fases. São fases que precisa passar. E não divorcie só porque, como nós falamos aqui, não mandou a mensagem, ou ele não faz o cafuné que ele fazia, não vai lá e divorcia. Ou então no momento, né, assim, às vezes eu sei, pra mim, traição tem perdão. É uma coisa... É o fator, não assim o fator de ele ficar com outra pessoa, porque eu acho que todo mundo tem direito de ficar com quem quiser. Se ele não gosta de mim, eu não quero que ele fique comigo. Mas é o fator de fazer por trás, né, do desrespeito, né, vamos supor assim, no caso de ser a mãe, né, e eu sei que muitas mulheres aceitam, eu não aceito, é como um assassinato, faz uma vez, mais provável vai fazer de novo. Então Érgela, Gi aqui, eu não aceito, né, então tem situações e situações, mas eu acho assim, cada um faz da sua vida o que quiser, e se fizer certinho não dá errado. Né, Dani? Né? Deixa eu passar aqui só uns dados para vocês, né? A taxa de divórcio no Brasil, ele tem aumentado. A Agência Brasil relata que para cada 1.000 pessoas de 20 anos ou mais, aumentou de 2,49% e ultrapassa a marca de mais de 1 milhão em 2023. Então tem aumentado os divórcios aí. Bastante. Essa geração tá, né? Eu não sei se é o devido, né, ter essa facilidade, ou as mulheres estarem mais no mercado de trabalho, ou sei lá. Alguma coisa acontecendo aí. Não sei se é bom, se é para ruim, vamos saber mais no futuro, né? Em média, homens se divorciam com 43,6 anos e mulheres 40,6 anos, né? Tempo médio de casamento, sabe? Não? 13,6 anos. Segundo o IBGE, dos dados do IBGE, em 2023, mulheres geralmente iniciam o divórcio, que nós já falamos, né? Geralmente iniciam mais do que os homens. Passo. O homem tá lá confortável, né? Tá bom. O homem dificilmente dá o primeiro passo. Dados do feminicídio, acho que eu já falei aqui num outro programa, vou falar de novo. O Brasil teve 3,9 mil homicídios dolosos intencionais de mulheres em 2022, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Foram 1,4 mil feminicídios, o maior já registrado desde 2015. Meu Deus. E a gente vê todo dia, né? Mato Grosso e Rondônia têm os maiores índices de feminicídio, e o menor é Ceará. Nossa. Pois eu também não sabia disso, né? Mulher vive mais depois, né, que o parceiro morre, e o homem menos. Né? A não ser que ele seja novo o suficiente, já acha outro e ele segue a vida. São bem práticos, né, Dani? Bem práticos. Demais. Eu até digo, às vezes, queria ter o cérebro de homem, às vezes, nessas questões. Práticos. Tá tudo certo, vida que segue, né? Sacode a poeira e vai. Motivos principais das causas de divórcio, que levam ao divórcio. No primeiro, segundo ano do nascimento do primeiro filho. Não sabia disso, mas eu acho que isso... Eu vejo pelos casais... Comigo foi? Logo depois que eu tive meu filho já, né? Não sei se é um fator, o que é, mas enfim. A criança nascida com alguma deficiência ou atipicidade, né? Com um problema, né? Mulher adoece, tem um câncer, alguma coisa, o marido fica mula, não consegue lidar, né? Então, a depressão crônica, coisa assim. E crise financeira. Muito, né? Acho que nos Estados Unidos acho que é um dos maiores. Aqui também, é um dos primeiros. Que assim é uma coisa que eu não sabia, fui pesquisar e achei interessante falar para vocês, né? Tá? Então é isso, minhas lindas seguidoras do nosso programa lindo do Brasil e para o mundo, que se nós pudermos trazer essa mensagem também para pessoas de fora que precisarem, né? A Dani está aqui à disposição, se vocês precisarem, né, de alguma informação ou contratar a Dani, ela está disponível lá no Instagram dela, né? Sim. Daniela Dutra. Dani Dutra Oficial. Oficial. Então ela está lá à disposição. Nós vamos deixar informações aqui no final para vocês, né? Por favor, ela está lá disponível, né? E eu gostaria de deixar essa mensagem final para vocês, né? Que eu acredito e acho importante a instituição do casamento, né, Dani? Sim. Primeiramente, vamos trabalhar no que já temos, se for, óbvio, uma coisa boa, né? Sim. E que, se possível, né, vamos trabalhar aí para manter o nosso, né, o casamento de vocês e que der,
Óbvio, cada caso é um caso, deve Sim. ser avaliado com carinho, né? E se você estiver numa situação, como nós falamos, vulnerável, né? Ou crítica, procure seu advogado, né? Específico, né? E dê um basta num relacionamento que não seja bom, né? Esse é o fator aqui que nós estamos enfatizando desde o começo, né? E em um relacionamento saudável, né? O que vale a pena, né, é aquele que te faz se sentir bem, Sim. que faz você se sentir amada, né, segura, admirada, Uhum. né, acima de tudo respeitada, e no final você vai ter a felicidade que mostra ali na pele bonita. Né, a gente vê as mulheres que estão amando aquela pele, né, com glow, né, bonita. Então, isso é um relacionamento saudável, né, mesmo com os seus percalços, né, Sim. Dani, você vai ter essas situações que você sabe que vai estar acolhida, Claro. né, que vai estar ali abraçada, né, então é muito importante, né, se você constantemente ali está se sentindo angustiada, tensa, né, assustada, sem valor e ansiosa, então algo ali está errado. Tá errado, né? Uhum. Então, preste atenção nesses sinais aí, que a gente, assim, sente, né? Às vezes a gente começa empolgada ali, vai dar tudo certo, conto de fadas, né? E casamento não é sinônimo de felicidade, casamento é trabalho todos os dias, Sim. né, Dani? Então, Diário. É diário, então, assim, ó, trabalhem quem está aí no seu relacionamento, caso não der, né? Tchau. É isso aí. E, minhas lindas, assim, ó, e talvez, né, o seu final feliz seja, né, encontrando-se, né, elevando seus padrões, né, escolhendo crescer com as suas experiências, né, e adquirindo a sabedoria, fazendo novas conexões, percebendo que você merece mais e seguindo em frente, aprendendo a aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem, né, curar partes de você que você mesma não sabia que precisava curar, né? Esse momento vai lhe ajudar, sabendo que o melhor está por vir. Não é o fim, né? Você pode ter esse recomeço em qualquer idade da sua vida, né, Dani? Sim. Qualquer idade, tá? Aquilo que é para ser seu, minhas lindas, virá. Vai cair no seu colo, então abra as portas, né? Traz de volta energia boa, né? Porque energia, Sim. óbvio, é tudo, né? Traz de volta aquela energia e tudo conspira a favor daqueles que, Com né? certeza. Que querem, né? Manda pro universo aí, Que vem. né? Ou Deus, ou o que você acreditar aí, mas eu acredito no meu Deus, então assim, manda ali que tudo vai dar certo, né? Ora, pede, né? Ou manda pro universo, tá? Todos os dias são um recomeço, tá bom? Tá? Não esqueçam disso. Dani, minha linda, muito obrigada. Muito obrigada, meu amor, por ter vindo. Foi um prazer. Eu que tê-la agradeço, aqui. Gi. Que Deus te abençoe, que você tenha assim muito sucesso. Obrigada pela sua participação. Você trouxe uma luz aqui para nossas seguidoras. Não, né? eu que agradeço demais o convite. Estou sempre à disposição, quando precisar bater um papo. E é incrível poder dividir um pouquinho, né? Eu sei muito pouco do universo que tem aí, que a gente pode buscar de conhecimento, mas eu acho que tudo que a gente puder deixar um pouquinho de conhecimento é válido. Sim, você Então- sabe o que você é? Você é aquela pedrinha assim que joga no... Sempre dou esse simbolismo, né? Pedrinha que caiu ali, expandiu e vai ajudar o seu... Eu acho que sempre que a gente puder trazer um pouquinho de conhecimento, eu acho que tu tá sendo incrível, né, no teu projeto. Sim, Porque quero as ajudar. mulheres precisam disso, né? Eu trabalho aí com mulheres e eu acho que as mulheres precisam de mais mulheres e Sim. precisam ouvir outras pessoas, Uhum. porque a gente está carente disso, né? Então, meus parabéns Obrigada, pelo querida. teu projeto. Obrigada, Mais uma vez, sim. muito obrigada Quero pelo ajudar. convite. Quero ajudar, sei que você também está fazendo um trabalho Sim. social lindo. E assim, agradecer muito pela sua participação. Você é um anjo de luz, Obrigada. não só na minha vida, mas tenho certeza que você deve ter tocado muitas pessoas já e ajudado muitas pessoas. Obrigada. E Deus te abençoe e que você possa, né, cada vez mais deixar o seu legado aqui para nós. Que acima de tudo, além de você ser essa, né, advogada incrível, gente, ela é maravilhosa. Eu fico aqui jogando confete mesmo. Mas assim, que você tenha muito êxito, né, sempre. Obrigada. E se quiser voltar, estamos aqui. Tá. Vamos, quem sabe, trazer ela de volta, falar mais, né? Mas muito obrigado pela sua presença. Obrigada. E que assim, ó, você tenha muito sucesso sempre.
tá bom? Obrigada. E minhas lindas, espero que hoje o conteúdo tenha ajudado vocês, né? Que a Dani veio hoje especialmente para abrir essas portas e deixar esse conhecimento dela aí para que vocês não fiquem perdidas na hora desse término, que é bem complicado. E curtam, compartilhem, né? Dê o seu like lá, porque assim, talvez, né, nós possamos, né, dar essa luz aí para uma mulher que esteja precisando, Sim. uma amiga, né? Manda esse conteúdo para ela, que às vezes, né, tá lá num momento que não vou, não sei, tô com medo, e às vezes é só o que ela precisa. Tá bom? Um beijo, estamos de volta na semana que vem, tá? Com uma pauta bem incrível também. E espero que fiquem aí na paz, no amor, e seguras e felizes, porque é isso que nós queremos aqui no Donas de Si. Tchau, tchau.